Olá, caríssimos, olá, caríssimas, boa tarde, tudo bem? Hoje nós estamos reiniciando o Direito em Alta Performance. O Direito em Alta Performance é um projeto que nós temos aqui em parceria com a Unixinop, para que a gente possa proporcionar aos nossos alunos, amigos e a todos aqueles que queiram de Sinop, região, presencialmente, para que a gente possa, de fato, colaborar com a aprovação, seja no exame de ordem, seja em concurso público, enfim. Aquilo que a gente sempre faz no dia a dia, que é transformar a vida das pessoas através de uma educação responsável. É isso que a gente faz no dia a dia. Esse é o nosso trabalho. Estou aqui, vou chamar aqui o nosso convidado de hoje, um super convidado. Cara, é fantástico. Não só um excelente profissional, mas é uma grande pessoa, um grande amigo, um grande pai. É fantástico. André Vilaverde. Pessoal, vale a pena, viu? Como vale a pena. Vamos lá. Peraí. Convidar. Vamos lá, André. Vamos só aguardar ele entrar aqui. Deixa eu chamar ele aqui. Já. O André é um cara que vale a pena. Todo mundo precisa conhecer esse cara. É sensacional. André Vilaverde. Agradecendo aqui a presença dos meus alunos, ex-alunos, amigos. Cara, estou felicíssimo, viu? Felicíssimo mesmo. Felicíssimo mesmo em receber vocês aqui. E a gente já está comunicando aqui com o André, ele já vai entrar, a gente já vai falar com vocês. Obrigado, Matheus. Olá, Michel. Tudo bem? Martins, Kelly, Eliette, tudo bem, professora? O Felipe, e aí? Carol. É esse pessoal, que bom ver vocês, viu? Maravilha, maravilha. Micaele, tudo bem? Natália, Gélio Martinelli, o Ezequiel Pinheiro, grande Ezequiel, tudo bem? Grande Gélio, e aí, tudo em paz com vocês? Larissa, Luzinete, lá da Cláudia, tudo bem aí, Luzinete? Thalisson, Cássio, Carolina, Robson Canhete, prefeito, Feliz Natal. Daiane, tudo bem, Daiane? Como tá aí, pessoal? Tudo em paz? Marcela Ribas, o Wellington, agradecendo a todos vocês. O André já... Opa! Já estamos aqui. André Vilaverde. Aqui, ó, pessoal, vou parar de falar mal dele agora, tá? Porque é um cara que a gente não pode... Ele tá ouvindo a gente. Opa! E aí, professor? Ô, meu amigo, cara... Que saudade de você, viu, André? Também, que maravilha. Viu? Também, muita saudade aí dos professores, dos amigos aí de Sinop, muita saudade mesmo, viu? Em época de quarentena, como que tá nosso Recife aí? Tudo em paz? Tá, tudo tranquilo? tudo tranquilo, tudo. Eu sempre gosto de encarar tudo como sendo um desafio, né? E eu acho que o principal, quando a gente... acontece qualquer problema em nossa vida, e não só esse problema, vão ter outros problemas, a gente tem certeza que Claro. vários de nós aí já passamos por problemas muito piores que esse, né, e superamos. Verdade. Mas o principal, professor, e isso eu aprendi muito aí na faculdade com meus professores, né, quando acontece alguma coisa na nossa vida, a gente tem que se perguntar a primeira coisa assim, isso é para sempre? Né? Olha aí. Ou seja, não é para sempre, então é passageiro, então vamos ficar todo mundo aí tranquilo que vai dar tudo certo. Eu acredito piamente nisso, viu, André? Acredito piamente nisso. O André já ensinando a gente, viu, pessoal? Já entra chegando aqui.
Aqui é direito e alta performance, viu? É isso André, mesmo, você isso sabe mesmo. você sabe que é uma satisfação enorme, né? Não só pelo carinho que a gente tem por você, porque esses dias eu cometi uma injustiça enorme. Você sabe que eu estava Ah, falando aqui com o Silvio Soares, que é um professor amigo meu lá de Cuiabá, não sei se você conhece ele, mas é uma pessoa sensacional, super do bem, né? E aí entrou o Paulo Sumariva, que é meu amigo também, fantástico. Entrou o Charles, né, que fez mestrado comigo, foi meu professor, é um cara gente fina pra caramba também. E aí eu comentando com o Silvio de que pouca gente, né, poucas pessoas que eu conhecia que tinham a humildade que o André, que ele, Silvio e o Paulo Sumariva tinham, né? Que eram fantásticos, e o Charles também, né? Mas aí depois, cara, eu comecei a pensar, falei, cara, eu cometi injustiça. Eu conheço, ó, o André Vilaverde, é um cara fantástico, humilde, obrigado, tanto professor. quanto eles. Tem o Weber Paulo Cruz, que é dono do cursinho EPC lá de São José do Rio Preto, meu amigo pessoal, o cara que estendeu a mão para mim quando ninguém Que abriu, né? legal. E é um prazer enorme estar falando com você aqui. Eu não vou estender muito não, porque eu acho que a gente vai poder conversar uma hora mais com mais tranquilidade sobre isso. E eu quero que você ajuda, por quê? Ajuda esses meninos, esse pessoal que está acompanhando a gente. Por quê, André? A gente se preocupa o tempo todo, né? 3 turnos pelo menos a gente trabalhando para poder fazer com que a vida dessas pessoas sejam transformadas pela educação. Tem muita gente que duvida disso, entende? Então a gente criou esse projeto Direito em Alta Performance e a gente vem trabalhando com isso há algum tempo. Desde 2014, aos sábados, a gente dá aulas para os alunos, para a sociedade, né? Voltada ao OAB, concurso público e tal. E eu queria voltar esse semestre, e aí com a quarentena e tudo mais, eu resolvi não postergar mais, ao contrário, Que utilizar legal. isso, esse mecanismo, né? Isso tem dado certo, né? Por exemplo, a nossa faculdade, desde 2012, é a melhor faculdade de Direito do estado de Mato Grosso, né? Em 2014, nós atingimos a nota máxima, e a gente está entre as 50 melhores faculdades de Direito do Brasil todo durante esse período. Que E legal, que legal. ninguém melhor do que você para estar aqui conosco inaugurando 2020/1, que é esse projeto sensacional, e você que é super humilde, que aprendeu nos Obrigado. bancos, né, das nossas faculdades o direito e batalhou pra caramba para chegar onde está. André, o que você pode nos ajudar com esse tema que a gente conversou aí? Vamos lá, vamos lá. Em primeiro lugar, muito obrigado, professor, pela lembrança. Obrigado aí pela gentileza das palavras. São mais em função da amizade do que merecimento mesmo. Mas eu fico muito feliz, Bondade né? sua, é Muito merecimento, grato. sim. Obrigado, obrigado mesmo. Muito obrigado. Fico muito feliz com isso. Sobre esse tema, professor, eu estou vendo aí tem 70 pessoas aqui na live já, olha, bastante, né, nesse momento aí que está tendo uma live agora aqui no Nordeste mesmo, acho que nem os meus alunos vão assistir, porque está tendo uma live do Aviões do Forró, como é que é, do chão de aviões, né, então a concorrência é muito Oh, grande, mas aqueles vencedores que estão aí, eu fico muito feliz e vou tentar ajudar vocês de alguma forma. Eu tenho investido, e justamente depois de um dia que eu conversei com vocês, é que eu fui para Sinop, e foi a primeira vez que eu ouvi alguém falando a palavra coach, né, e foi sua esposa. Né, e olha eu só. fiquei... sempre tive nós somos pessoas preconceituosas, né? E eu tinha um preconceito grande só pela palavra, assim, já não entendia muito bem. E quando eu ouvi a Eliane falando sobre coach, eu falei, rapaz, é algo, a Eliane é uma pessoa séria, né, professor Cleuton, eu vou começar a estudar mais sobre isso. E aí comecei, né, a fazer cursos, comecei a estudar, vou Eu me estou te formar agora em acompanhando, eu maio. percebi lá. Eu Show de tô, bola. tô indo assim, e está sendo muito legal mesmo, porque justamente é uma forma
de contribuir com as pessoas, né? E no meu caso, principalmente, em retribuir tudo aquilo que eu já recebi das pessoas que sempre me ajudaram, de todo mundo que me ajudou. E então eu quero investir nessa nova carreira agora, justamente para encontrar ferramentas, né, que possam auxiliar as pessoas. E o coach é uma ferramenta, tem muitas ferramentas interessantes que podem ajudar as pessoas a ter isso que você se propõe, né, ter alta performance. E aí, então, alta performance na sua vida espiritual, alta performance na sua vida conjugal, com a família, com a saúde, né, com o dinheiro, com os estudos, com o direito. Então, assim, parabéns pela iniciativa. Mas vamos lá. André. Eu queria, depois, se o pessoal quiser mandar perguntas aí e tal, até mais fácil para a gente ir respondendo. Queria agradecer a todos os professores. Eu tenho um monte aqui, viu? Opa, pode deixar, pode deixar. Mas vamos lá então, professor. Claro. A primeira coisa que eu queria pedir para quem está estudando realmente, e aí eu queria primeiro fazer essa diferenciação, que eu sempre gosto de fazer, que é a diferença entre estudante e aluno, né? Ser aluno é muito fácil, ser aluno é só se matricular numa faculdade ou em um curso, você é aluno. Então, você é aluno... Só um minutinho, André. Só dar uma observação aqui. Ó, pessoal, eu desativei os comentários aqui, porque para vocês tá olho no olho aqui com o André, daqui a pouquinho eu ativo de novo para a gente poder ver as perguntas. Tá bom, Andrezão? Vai lá. Show de bola, show de bola. Show. Mas a primeira coisa, professor, é essa distinção entre aluno e estudante. Ser aluno é muito fácil, é muito tranquilo, porque você recebe o conhecimento de forma passiva. Então, não há um esforço para você adquirir o conhecimento. E isso é diferente de você estudar. Estudar é algo muito mais difícil, é algo que exige principalmente disciplina, foco, comprometimento, para que você tenha e que você consiga realizar os seus sonhos aí em todos os aspectos da sua vida. Então, eu queria que vocês se comprometessem, quem está assistindo a live agora, ou que vai assistir depois, né, que eu acho que o professor vai deixar gravar depois, vou deixar para a gente divulgar para outras pessoas, é Com você certeza. ser estudante. E um estudante, professor, eu acho assim, eu fui muito abençoado porque eu consegui aprender várias coisas e depois eu vim estudar sobre isso e vi que estava certo. Por intuição eu fazia aquilo, mas sem nenhum conhecimento científico daquilo que eu estava fazendo. Mas, por exemplo, quando eu tenho uma foto minha, que até publiquei outro dia, de quando eu estava na faculdade, estudando, né, sem camisa, porque não tinha ar-condicionado, né, as pessoas que me veem hoje... Estava parecendo comigo, trabalhando na quarentena aqui em casa, viu, André? E muitas pessoas que me conhecem hoje, me veem, é doutor em Direito, é mestre, é registrador, é professor do Damásio, professor do SERS, professor... Pai do Henrique. Pai do Henrique, né? Mas não sabem que eu comecei não é que eu comecei a faculdade com 30 anos, eu comecei a ler com 30 anos. O primeiro livro que eu li foi logo depois que eu entrei na faculdade. E aí você vê, ó, aquela pilha ali, tá ali atrás, essa pilhazinha, são os livros que eu li esse ano, né? Então eu vou lendo, aí vou colocando aqui. Show de bola. Então claro. São 26 livros, todos na área de coaching, na área de preparação, de inteligência emocional, né? Para me preparar para isso que eu quero fazer. Show de bola. As pessoas, contribuir com as pessoas. Mas as pessoas, nossa, mas professor, como é que você consegue ler 26 livros? Você consegue ler 26 livros se você ler uma página. Então, se você falar, mas eu não vou conseguir ler isso aqui, só o fato de você falar que você não vai conseguir. Então, precisa já começar. Bloqueia. Justamente. E aí, professor, a primeira coisa que eu acho que é mais importante para quem tem um projeto de estudo, e eu falo que é um projeto porque se você realmente quer mudar a sua vida através do estudo e por meio do concurso público, né, que é essa proposta que eu me ative hoje aqui para falar com vocês, né, como estudar para concurso público, é um projeto, viu?
Não é algo, professor, muitas das pessoas me perguntam assim, dá para passar estudando só 3 meses? Eu já falo, não dá. Não dá para passar estudando 3 meses. Porque você faz uma faculdade, são 5 anos. Em 5 anos dá para passar, professor? Opa, show de bola. 5 anos, se você fizer uma faculdade bem feita, estudando, não é só sendo aluno, precisa estudar, com certeza vai passar em todo e qualquer concurso que você quiser passar, você vai passar. Não tem nenhuma dificuldade em relação a isso aí. Então, a primeira coisa, ser estudante e o mais importante, anota agora que eu vou falar para vocês aí, para de reclamar. Para de reclamar. Então, por quê? O que eu estava falando antes, professor, é que o importante é você escrever. Sempre. E aí depois eu vim ler alguns livros sobre a importância de você escrever quando está estudando. Algumas pessoas falam, professor, eu só consigo estudar se eu estiver assistindo vídeo no YouTube. Legal, né? Tem pessoas que são auditivas e visual, conseguem aprender assistindo vídeo no YouTube e tal. Vai passar no concurso só assistindo o vídeo no YouTube? Não vai passar. Não vai conseguir. Porque você vai precisar escrever. Por quê? O momento da escrita, professor Cleuton, é o momento de maior concentração que o ser humano tem. Eu tenho certeza, assim, por mais que, por exemplo, as mulheres que conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas ela não consegue escrever e fazer outra coisa ao mesmo tempo. Entendeu? Exatamente. Então, o momento que a gente está escrevendo, você está ali num dos maiores momentos de concentração da pessoa. Por isso que é importante escrever. Quando aquela foto que eu tirei, professor, eu tinha uma caixa, mas era uma caixa assim, enorme, com coisas que eu escrevia, de quando eu assistia às aulas do professor Luiz Flávio Gomes, que faleceu ontem, né? Assistia, mas tudo que eu sempre estudei foi escrevendo. Então, assisti uma aula, escreve, assistir uma aula, escreve. Não precisa escrever tudo que o professor, mas você precisa resumir, porque é o momento em que você vai conseguir transformar isso, que vai entrar pelos seus olhos para ir para o seu cérebro e fixar. É o momento em que você está escrevendo e é muito mais fácil depois para você fazer essa revisão. Então, escrever e principalmente, professor, parar de reclamar. Eu vejo pessoas que quando o professor me auxiliou no curso, no Vila Verde Curso, que eu vou voltar agora em junho com o Vila Verde Curso, estou com um projeto, aproveitei a quarentena agora para colocar esses projetos novamente aí. E vou voltar. E olha que é fantástico esse curso, viu, André? Eu fiquei apaixonado, Obrigado. Cara. Parabéns. Maravilhoso, viu? Tinha um índice de aprovação muito, muito alto, mas é porque, em razão do comprometimento dos alunos e da metodologia que a gente vai utilizar. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é parar imediatamente de reclamar. Parar de reclamar, parar de tentar encontrar o culpado para o seu não rendimento, para a sua não alta performance, sua baixa performance no direito. Então, eu vejo muitas pessoas falando assim, professor André, mas o meu professor de direito constitucional é péssimo. Nossa, por isso que eu não aprendo. Como assim? Como assim? Aí tão ocupado é o professor. Eu tirei nota baixa porque é meu professor não sei o quê. Mas eu estou saindo mal no colégio é porque eu tenho que... Cara, para de reclamar. Para de reclamar, porque você precisa, ao invés de reclamar, tem um livro do Daniel Pink, que por incrível que pareça, é um livro sobre venda, né? Um livro de venda. Deixa eu lembrar, eu acho que eu até anotei aqui o nome do livro. Aqui, Vender é Humano. Vender é Humano. Muito legal. Sensacional. E esse livro não dá dicas não li não, para viu, André? vendedores, né? É muito legal, viu? Vale a pena. Vou ler, vou comprar ele já. Daniel Pink, já anotei. Vender é Humano. Vender é Humano. Sensacional. E ele fala justamente isso aí, da questão, esse que eu falei para o professor antes ali, de a gente ver os problemas e sempre perguntar se isso é permanente ou não, é desse livro. Esse livro nos traz isso aí, ele fala justamente, né? Se você está querendo vender alguma coisa, fala, não consigo vender, porque nós somos vendedores, né? O professor está vendendo, está se vendendo para as pessoas, o aluno, quando você está estudando, se você se propõe a estudar agora, você vai ser um vendedor, né? Porque você não vai se enganar achando que você está estudando e não vai estar estudando. Então, primeira coisa, para de reclamar, para de colocar
culpa nas outras pessoas. E aí, professor, eu sempre falo o seguinte, tem 2 remédios para isso. 2 remédios. O remédio para a reclamação é a gratidão. É impossível alguém sentir alguma outra coisa se você é grato. Então, a pessoa que acorda de manhã cedo e ela fala assim, ah, meu Deus do céu, vou ter que estudar hoje o dia inteiro. Senhor Jesus, não acredito no calor, sem ar-condicionado, meu livro só não dá. Meu já Deus, amaldiçoou gente. O dia, né, André? Então acorda de manhã cedo, agradeça, cara, você tem saúde, você acordou, né? Deus lhe permitiu, te deu um dia inteirinho para você ser feliz, para você fazer bem para sua família, para você estudar. Né? Olha quantas pessoas que gostariam de ter essa disposição, você tem um livro na sua frente, você está na faculdade, você tem professores excelentes. Então, e agradecer por coisas simples, né? Eu tenho pessoas que não conseguem isso aí. Por exemplo, eu acho fantástico quando eu estou tomando banho, falo, gente, obrigado. São quantas pessoas que gostariam de ter água, né? De ter uma água em casa. Pessoas que não têm água para tomar banho, que não têm água, não tem alimento, pessoas que não têm banheiro na sua casa. Eu falo isso, professor, porque eu já morei num barraco de lona, né? Eu já morei num barraco de lona que não tinha quem morou em barraco, não, né? Quem morou em barraco de lona faz uma live aqui agora. Tá? Então, assim, eu sei o que é isso, mas independentemente de ter vivido, ter tido uma infância muito pobre e tal, isso não justifica de você continuar com esse pensamento negativo e querendo colocar a culpa nas outras pessoas. Ah, porque a culpa é do meu pai, porque a culpa é da minha mãe. Professor, você não sabe, na minha casa não dá para estudar. Porque eu tenho um irmão que você me enche o saco. E meu pai fica... Cara, para de reclamar e começa a estudar. Primeira coisa, para de reclamar. E quando você pensar em reclamar, seja grato. Então, o remédio para a reclamação é a gratidão. Antes de começar a reclamar, por exemplo, ah, meu Deus do céu, porque eu não posso sair de casa agora, estou em casa, quarentena, coronavírus, Covid. Cara, agradece, vai ler o livro, vai fazer aquilo ali, eu pego esses livros e começa a ler. Ah, eu vou ler então sobre inteligência emocional. Leia sobre inteligência emocional, muito importante, não só para o seu estudo, mas para a sua vida, para você conseguir conviver melhor, para você conseguir evoluir como ser humano. Ah, eu tenho que ler o livro de Direito Constitucional, do Pedro Lenza. Nossa, meu Deus do céu, cada edição esse cara aumenta mais o livro dele. Estava com 1000 páginas. Tá com... Olha o bicho aqui. Tá aqui atrás. Essa é a primeira dica, professor. Parar de reclamar e ser grato ao invés de reclamar. E o segundo remédio em relação a colocar a culpa nos outros é assumir os seus problemas. O problema é seu, não é da outra pessoa. Você precisa resolver o seu problema. E aí, qual que é a solução, professor? Para que quem está assistindo a gente aqui conseguir não colocar a culpa nos outros. Sempre em relação aos seus problemas, você faça a seguinte pergunta: como eu posso resolver isso? Tenha essa pergunta na sua mente em relação a tudo. O que eu posso fazer agora para resolver esse problema? O que eu posso fazer agora para resolver isso? Porque não adianta você ficar só reclamando. Para de reclamar, começa a ser grato. Para de colocar a culpa nas outras pessoas e começa a encontrar em você como você vai superar seus problemas. Porque quando a gente coloca isso na mente, professor, e eu faço isso em relação a tudo e qualquer coisa. Aconteceu qualquer coisa aqui, eu fico pensando assim, como eu posso melhorar isso? O que eu posso fazer para melhorar isso? O que eu posso fazer para superar isso aí? E isso fica na sua mente, a sua mente fica com aquilo e você vai encontrar. Porque a mente vai buscar ali nas suas sinapses, no seu cérebro e você vai conseguir. E, na verdade, a gente encontra as respostas fazendo perguntas, né? É ao contrário do que as pessoas... É impressionante como funciona, né, André? Eu também faço justamente, isso. Né? Eu também faço isso. Então, eu vejo que há muitas pessoas, quando vêm conversar comigo sobre como estudar, né? Professor, como estudar? Eu não consigo organizar meus estudos. Não, essa não é a pergunta, essa não é a palavra. A palavra é a seguinte: como eu vou estudar? Então fique na sua cabeça isso.
como eu vou estudar melhor, como eu posso gravar isso melhor, como eu posso ler esse livro, como eu posso assistir essa aula, como eu posso passar em concurso público. E fique com isso na sua mente, porque a sua mente vai trabalhar tanto essa pergunta e vai encontrar as respostas. Por quê? Eu vou dar dicas para vocês hoje aqui de como organizar, mas o que valeu para mim, ou o que vale para o professor Cleuton, ou o que vale para outros professores, pode não valer para você, porque nós estamos em realidades diferentes, né? A gente mora em um estado diferente, a sua casa é diferente, a condição financeira, cada pessoa tem a sua peculiaridade, né? Você é especial, você é uma pessoa especial, Deus fez você, não tem ninguém igual a você. Então, assim, eu posso dar algumas dicas hoje, né? Algumas dicas, mas a melhor forma quem vai encontrar vai ser você. E como que encontra? É fazendo essa pergunta. A partir de hoje, tudo na sua vida, você pensa o seguinte: como eu posso resolver isso? Como eu posso resolver isso? Eu tinha um problema na faculdade, sabia, professor? Mesmo? Eu tinha um problema grave, né, que era... Era de dinheiro, não? Falta de dinheiro era, assim, algo espetacular. Mas eu ficava com aquilo na minha cabeça. Por exemplo, eu tinha um problema que eu não sabia se eu ia comer no outro dia, né, porque eu não tinha dinheiro. Então eu ficava, mas como que eu vou resolver isso? Como que eu vou resolver esse problema da alimentação durante 5 anos? Como que eu vou resolver? Como que eu vou resolver? Aí, de tanto você ficar se perguntando, apareceu um dia algo sensacional, que era lá o bandejão aí da universidade, né? Aí eu descobri que tinha esse bandejão que era R$2, R$2, uma comida maravilhosa. Passei os 5 anos da faculdade almoçando lá no bandejão, né? A minha esposa tá vendo a live e se tivesse esse bandejão, ia levar ela para já almoçar lá também. Agora, economizar, né? Claro, vamos fazer voltar esse bandejão do André aí. E assim, mas só que é você se perguntando isso. Por exemplo, quando eu quis fazer o cursinho do LFG, na época, quando surgiu, né, ninguém ainda conhecia, era muito caro o curso, né, e eu não tinha, mas eu não ficava pensando nisso, mas meu Deus, é muito caro, não, eu ficava assim, como eu vou fazer esse cursinho? Como eu vou fazer? O que eu faço agora? E aí a minha mente encontrou, cara, vou me oferecer para trabalhar lá, lógico, o cara deve estar precisando de alguém lá para ajudar, sei lá, e aí foi que me deixaram ficar lá no cursinho como monitor, e eu ficava lá como monitor, assistia as aulas. Então, assim, a pergunta deve ser sempre nesse sentido. Como eu vou resolver isso? E isso, professor, não é só para o estudo, isso vale para a vida, para a tua vida inteira, para quem está me assistindo aqui agora. Então, se você está com um problema aí no seu casamento, a pergunta não é o seguinte, porque meu marido não sei o quê, porque minha esposa isso, não, o que eu posso fazer para melhorar isso? E é você, não é a outra pessoa, porque você não vai conseguir mudar a outra pessoa. Não adianta você querer falar assim, professor, eu não consigo estudar porque a minha mãe fica falando alto na cozinha. Você não vai mudar ela, entendeu? Você tem que mudar você. O que você vai fazer? E aí você tem que... o seu cérebro vai encontrar uma forma, vai encontrar uma resposta para isso. Tranquilo? Você sabe, André, que o pessoal às vezes fala, né? Fala, pô, por que você não aproveita esse tempo aí, final de semana, você tá precisando descansar, você tá velho já, né? Aí esquece que a gente tem 26 anos, tá fazendo agora. Jovem. E você vai caçar chifre e cabeça de cavalo uma hora dessa no sábado, né? E na verdade, André, o propósito é justamente esse, entendeu? Se de toda essa imensidão aí de pessoas que a gente trata no dia a dia, agora nós estamos com 82, ou 820, 1.900 alunos já assistindo a gente aqui. Quer dizer, em breve, né? E a gente exatamente, a gente com todas essas pessoas assistindo, se um só, né, resolver adotar esse tipo de medida e modificar, transformar a vida dele, eu estou feliz, entende? E é exatamente isso mesmo. Com certeza. É fantástico, né, André? Eu gosto da sua história, além de você, depois eu quero que as pessoas entrem no seu Instagram e leiam o depoimento do Luiz Flávio Gomes, porque o Luiz Flávio Gomes, eu conheci ele, cara,
também, lá na minha época de estudante, eu participava daqueles congressos, eu fazia igual você. Eu não tinha dinheiro, mas todo o dinheiro que eu arrumava, eu ia num congresso daquele. Lá em São Paulo é mais fácil, né, da gente se deslocar Sim, e tal. Mas eu ia naqueles IBCCRINs da vida, e eu ia em todos, entende? Mas, André, você sabe que eu estava lendo o livro do William Douglas, né, e estava assistindo uma live com ele, e ele dizia o seguinte, né, que independentemente do conhecimento técnico, que isso aí a gente já sabe que temos que estudar mesmo, você já deu as dicas, né, de sentar e escrever, viu a videoaula, senta e escreve. Eu até costumo falar para ele que ler e assistir videoaula não é estudar, é uma ferramenta que você tem para o seu estudo, né? Mas não é estudar. Justamente. Os meus alunos sempre ouvem isso da gente, né? O William Douglas, ele dizia o seguinte, eu tinha, porque ele passou pelos mesmos perrengues nossos, né, financeiramente, né? Eu continuo, né, mas eu ainda vou mudar isso. O William Douglas dizia, eu tinha um contra-cheque que ele era estagiário do defensor, né? Ele pediu para copiar o contra-cheque do cara, porque aquilo para ele era motivação. Você teve uma ferramenta dessa ou não? Tive. Ou era fome mesmo, André? Na verdade, aquilo que eu falei, né? De forma intuitiva, eu sempre tive isso, né? Então, por exemplo, junto comigo, nos meus estudos, eu tinha a foto da minha família, né? Essa foto me acompanhava sempre onde eu ia, né? Não tinha nem ainda celular, nada, né? Mas eu tinha a foto ali. Na época tinha só o meu filho mais velho, que tinha nascido, o Gabriel, que foi um dos motivos, né? O principal motivo de eu começar a estudar, fazer direito, né? E deixar a atividade que eu tinha antes, que não era tão lucrativa, né? Eu digo, como é a atividade do direito. Era muito legal, era muito divertido. Era tal. boa. Era músico, mas não era tão rentável assim, eu não poderia dar uma vida melhor para os meus filhos, como todo pai pretende. Tal. O Gabriel agora está fazendo, vai fazer 2 faculdades, começou a fazer uma de nutrição e vai fazer a nutrição com psicologia. E aí ele já vem me falando aqui que, na verdade, as pessoas não emagrecem, não é em relação só por causa da comida, mas porque falta inteligência emocional, e aí por isso que... isso Caramba, mesmo. Isso é espetacular, isso é espetacular. Né? Sensacional, nós demoramos 47 anos para descobrir isso, e ele descobriu com 18, né? Então ele tá isso aí. Mas você quer liberar para o pessoal perguntar aí, fazer algumas perguntas? Opa, vamos liberar aqui. Né? Vamos liberar aqui, que ativar comentários. Pessoal, se tiver alguma dúvida aí, pode fazer, André, show de bola. Que eu tenho um monte aqui também, viu? Manda lá, aqui. Bom, André, é o seguinte, até que alguém resolva, de repente, fazer alguma pergunta específica, né? Eu também fiz coaching para ajudar no meu trabalho aqui com os alunos, né? E tem dado certo, graças a Deus, né? E a gente coloca, além dessa questão de ter uma motivação diária, né? O William Douglas tinha o contra-cheque do chefe, né? Você tinha a foto da sua esposa. E tem uma pergunta aqui agora. Você acha que o importante, a dica que você deu também é muito interessante do todo dia estar gratuitamente, agradecendo, né? Isso é uma melhor coisa, né? Agora, tem uma outra situação que a gente no coach coloca. O que você acha disso? Por exemplo, na hora de tentar se motivar para prestar um concurso, fazer uma tabela, colocar os prós e o que me ajuda a estudar, o que me prejudica a estudar, e depois fazer uma análise de tudo isso. Você chegou a fazer isso na sua época, não?
Na minha época eu fiz de forma bem artesanal. Eu vi, tem algumas pessoas perguntando aí. Até mandar um abraço aí, pessoal, lá da Faculdade de São José, do Maranhão, do querido Maranhão, onde eu fui meu primeiro cartório. Aí estou feliz aqui em ver as pessoas. Olha o Paulo Sumariva aí. Tudo bem, Paulo? Aí, tudo bem? A primeira pergunta que fizeram aí, Cleuto, que responde também essa sua dúvida, é a questão da organização do estudo. Mas a questão não é a organização do estudo, a questão é a organização do tempo. O que as pessoas não conseguem é organizar o tempo. E muitas pessoas falam assim, professor, o que eu preciso fazer para estudar? E aí eu falo para vocês o seguinte, a resposta não é o que você precisa fazer, é o que você não vai fazer, o que você vai deixar de fazer. Porque o seu dia, ele tem 24 horas, o tempo é o instituto mais democrático do mundo. Quem está com coronavírus ou quem não está com coronavírus tem 24 horas. O Papa tem 24 horas, eu, o Cleuto, quem está estudando, quem é pobre, quem é rico, todas as pessoas têm 24 horas. Então você tem que fazer o seguinte, o que você vai deixar de fazer no seu dia para estudar? Então não adianta, professor, porque sempre quando eu organizava, e eu fiz isso, que na verdade não era o coach, era mais a mentoria, né, em relação à organização de estudo de várias pessoas, mas a primeira coisa que eu pergunto é o seguinte, é um treinamento. Então, qual é o tempo que você vai estudar? Qual é o horário? Ah, professor, é porque eu trabalho e não sei o quê. Não, para de reclamar. Primeira coisa que eu ensinei para vocês, para de reclamar. E pergunta o seguinte, como eu vou arrumar tempo? Então você vai estudar. Eu tenho uma coisa muito boa, e é isso aí eu agradeço de quando eu fui boia fria. Porque quando eu fui boia fria, professor, eu acordava 3 horas da manhã para ir para o ponto, né? Boia fria, para quem não sabe, aquelas pessoas que vão trabalhar nas fazendas, né? Então eu acordava 3 horas da manhã para chegar às 3h30 no ponto e torcer, agradecer se o cara me levasse para trabalhar na fazenda. Né? Porque tinha dias que não tinha serviço, o cara não ia. Então, quando o cara levava você, 4 horas da manhã, você estava ali torcendo para o cara. Graças a Deus, hoje eu tenho trabalho. Vou trabalhar hoje, trabalhava, levava a marmitinha, por isso que é boia fria, porque daí você não tem onde esquentar, comia, que lá voltava para casa, grato, satisfeito, feliz. E isso aí me ensinou que Você sabe que eu fui demitido como boia fria, porque quando eu era criança, meu pai resolveu me levar um dia. Graças a Deus, rapaz, eu esqueci a minha marmita na guia, na sarjeta, enquanto estava esperando o caminhão. Aí o caminhão veio, fomos embora e esqueci meu almoço. Nunca mais meu pai me levou. Teve que repartir, né? Mas desculpa incomodar. Mas isso, professor, eu aprendi a acordar cedo. Então, assim, cara, hoje eu acordo cedo, até hoje, eu gosto de acordar às 4 horas da manhã, vou ler, vou estudar. Esses livros todos aqui foram lidos das 4 até às 6 da manhã, todos os dias. Então, todos os dias eu estudo 2 horas, das 4 às 6. E a pessoa fala, professor, eu não tenho tempo. Quem fala para mim que não tem tempo, está morto. Então, assim, a pessoa que fala que não tem tempo, ela está, de alguma forma, psicografando algo que já morreu. Porque todas as pessoas têm tempo. Todas as pessoas. E o mesmo tempo, as mesmas 24 horas. Então, você está aí preocupado, às vezes, com como organizar, você precisa organizar o seu tempo. Organize aí. Professor, eu vou estudar. Se eu estudar 1 hora por dia, é uma preocupação que muita gente tem, né? Quantas horas eu devo estudar, professor? Eu falo que o ideal é você estudar 10 horas por dia, certo? Esse é o ideal. Então, por quê? Ah, professor, eu quero ser juiz. É muito difícil ser juiz? É difícil. Ah, eu quero ser registrador de imóveis em Recife. É difícil? É difícil. É difícil por quê? Porque você tem que estar disposto a estudar, no mínimo, 8 horas por dia, de 8 a 10 horas por dia, durante quanto tempo? Não sei. Não sei quanto tempo. Você vai estudar e você sem prazo. Até você passar. Até passar. Aí o dia que você passar, fala, ó, passei, agora eu sou juiz e tal, eu sou delegado, eu sou promotor de justiça, sou professor da Unic, eu sou registrador de imóveis em Recife, sem prazo. Mas porque passar em concurso não é boleto, né, André, que tem vencimento, né? Sim, passar em concurso é até, né? A pessoa tem que ter isso, né? Senão ela sofre antes, né? E eu vejo o seguinte, professor, as pessoas ficam preocupadas, muitas vezes é o seguinte, eu acho engraçado quando as pessoas falam assim, nossa, agora eu acabei os estudos. Como assim acabou os estudos? Estudar não acaba nunca. O ser humano se diferencia dos outros animais é porque ele consegue estudar.
né? O cachorro, há 100 anos atrás, o cachorro hoje é igual, é o mesmo animal. Né? O gato de 300 anos atrás é o mesmo gato de agora. Né? O cavalo, tal. Agora o ser humano não, o ser humano é diferente, porque ele tem essa capacidade de pensar, de estudar e de aprender com os outros. Né? Então, gente, organiza o seu tempo agora. Para o seguinte, ó, pensa, eu vou deixar depois, professor, vou deixar aqui na live mesmo, uma planilha que eu fiz, que é uma planilha que chama Ciclo de Estudo. Planilha de ciclo de estudo, ela está organizada para estudos para cartório, certo? Mas dá para organizar para qualquer matéria. Nessa planilha eu coloquei até o horário, a pessoa coloca o horário, depois ele vai somando as horas para a pessoa, e eu sempre disponibilizo isso de forma gratuita para as pessoas organizarem o quê? Uma preocupação, isso funcionou comigo, certo? Não sei se vai funcionar com você. Por isso que eu te falei, a questão é o seguinte, é você pensar, como eu vou organizar o meu tempo? Então, a partir de agora, você não fica pensando o seguinte, mas eu trabalho, mas é porque eu tenho isso aqui, é porque eu tenho filho pequeno, professor, porque eu tenho... Para de reclamar e começa a perguntar, como eu vou organizar o meu estudo? Como eu vou encontrar mais tempo para estudar? Vai ser de madrugada? Vai ser de manhã? Vai ser estudando? Por exemplo, tinha um amigo meu, um conhecido no Maranhão, que era um juiz federal, que ele estudava em pé. Ele trabalhava o dia inteiro, certo? Pesado, trabalhava no pesado mesmo. E quando ele ia estudar à noite, ele dormia. Aí ele falou assim, quer saber como que eu vou estudar? Estudo em pé, porque não tem como dormir. Né? Então, a questão é a seguinte, não é a pessoa falar o seguinte, mas eu tenho sono, professor. Professor, mas eu tenho... Para de reclamar. É só fazer o seguinte, perguntar, como eu vou superar isso? Então, se você tá com dificuldade na sua casa, professor, não tem dinheiro para comprar livro. Sério? Eu também não tinha dinheiro para comprar livro. Como você vai superar isso? Por exemplo, no meu caso, eu dava aula para os alunos, né? Pessoal da faculdade, e aí foi quando eu comecei a gostar de ser professor, de ensinar, de lecionar. Na época de prova, por exemplo, minha agenda era assim, lotadíssima, era um negócio espetacular, e eu adorava, e aprendi, né, gostei disso aí, e hoje fiz mestrado, doutorado nessa área para ajudar as pessoas. Mas então, não é reclamando que você vai conseguir. Eu vi aí as pessoas perguntaram o seguinte, professor, precisa fazer cursinho para passar em concurso? Aí eu vou falar para você, eu conheço pessoas que fazem o cursinho, mas que são só alunos. Matriculou no cursinho, você é aluno. Mas você precisa ser estudante, certo? E estudante é você estudar. E o principal que você precisa fazer, eu vi uma pergunta também ali que mandaram o seguinte, professor. Como que eu estudo para a primeira fase, para a segunda fase e para a prova oral? Para cartório, para juiz, para magistratura, você precisa fazer o quê? Quem passa em concurso público, professor, não é o mais inteligente, certo? Porque se fosse eu não tinha passado. Sim, certo? Uma tese que eu carrego há muitos anos. Não é o mais inteligente, não é o mais esperto, não é o que estuda mais, certo? Quem passa em concurso público é aquele que acerta mais questões na prova. É simples assim. Isso, né? E, professor, e como que eu faço para acertar mais questões na prova? Aí eu vou dar um exemplo de uma pessoa que eu admiro muito, que é aí da cidade do professor, né, que se chama Rogério Ceni. Rogério Ceni era goleiro, certo? E aí tem uma história bem legal, e eu conheci o irmão do Rogério, é advogado também. Sim, né? Ronaldo, também conheço o Ronaldo. Isso, justamente. E o Rogério tem uma história muito bonita que é nesse sentido. Não é ficar reclamando, é falar o seguinte, cara, como que eu faço para fazer gol de falta? Cara, treina. É treino. Treinando. Todo mundo ia embora de São Paulo e ele ficava lá. 1, 2, 3, né? Tem a história do Cristiano Ronaldo, quando eles falam o Tevez, né, do jogador, falou assim, rapaz, eu chego lá para treinar, o Cristiano Ronaldo já está treinando. Aí disse que ele chegava às 8 horas da manhã, ele falou, eu vou chegar às 7 horas. Ele chegou às 7 horas da manhã, o Cristiano Ronaldo já estava treinando. O cara falou, rapaz, eu vou chegar às 5 horas da manhã. Ele chegava às 5 horas da manhã, o Cristiano Ronaldo já estava treinando. Então, assim, ele é o melhor do mundo no futebol,
Mas não Não é é à porque toa, né? ele é o mais habilidoso, é porque ele quer pagar o preço. E ele treina, 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 treina. Então, se você quer ser o Cristiano Ronaldo do concurso, tem que fazer o quê? Treinar, 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 treinar. Treinar. Eu vejo, professor, tem gente que vai fazer prova de concurso, por exemplo, de segunda fase, aí eu falo assim, e você já fez quantas provas em casa? Como assim, professor? Falei, você não quer passar numa prova de segunda fase de concurso? Então, se você quer passar na prova, você precisa fazer prova em casa. Treinar, treinar, treinar. Ah, tem os alunos aí da faculdade, vão fazer a OAB agora. Né? Professor, como que eu faço para passar na OAB? Se você pegar todos os dias... Sabe qual foi a primeira prova da OAB que eu fiz, professor? Qual, né? Eu fiz a prova da OAB quando eu estava no primeiro semestre. No Olha primeiro aí. semestre da faculdade. Já teve a curiosidade de entrar, pegar? Eu falei, claro. cara, eu quero fazer essa prova. Aí eu fiz a prova, na época tinha 100 questões, acertei 9. Falei, cara, 9 não vai dar para passar, mas eu estou no primeiro semestre ainda. Né? Oh, então, assim, tem 10 aí. Quando eu chegar no 10º semestre, eu não exercia advocacia. Né? Eu gostaria muito de ter exercido, mas eu já saí da faculdade, mas a prova que eu fiz da OAB, na época, eu acertei 97 questões de 100. Errei 3 questões. Aí eu falei, mas, professor, porque a professora era muito inteligente? Não, eu comecei a ler na faculdade com 30 anos. Quando eu acertei essas 9 questões, eu era semi-analfabeto. E aí, como você conseguiu? Por quê? Toda a prova da OAB que saía, eu ia lá e respondia essa prova. Eu fazia essa prova, 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 fazia essa prova. Não tem como não passar. Então, se você quer passar em concurso, gente, você precisa treinar para passar em concurso. Então, treina, 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 faça a prova, faça a prova, faça a prova, faça a prova. Ah, professor, a primeira prova de cartório que eu fiz em casa, né, de 100 questões também, acertei 15. 15 questões. Olha aí. Professor, como que consegue? A prova que eu passei no Maranhão, das 100 questões, acertei 98 questões. Deve ter terminado a live do Aviões do Forró lá, viu, André? Foi para 97 já a nossa audiência. Muito legal. Mas você acertou 15 questões da primeira prova que você fez o cartório, então, o teste ali? Isso, o simuladão. Justamente. Mas a questão é essa, não é você... Porque eu vejo muitas pessoas, a pessoa faz a primeira prova da OAB, né? Faz, aí não consegue passar. Acertou lá 20 questões. Professor, nunca mais eu vou passar. Lembra do que eu falei no começo da live aqui. Isso é definitivo? Ah, eu nunca vou passar na OAB? É claro que não. Então aprenda com isso, verifica lá, deixa eu ver onde que eu errei mais. Nossa, tributário, errei todas de tributário. Das 10 questões, então você precisa estudar tributário. Né? No ciclo de estudo que eu ensino ali, professor, como que funciona o ciclo de estudo? Falar para vocês aqui. É você estudar, pegar o seu tempo de estudo, certo? Lá, no ciclo eu divido ele por hora. Então eu estudo 1 hora direito civil, certo? Começar hoje, estudar direito civil, 1 hora. Mas, professor, eu não tenho 1 hora. Hoje eu consegui estudar só meia hora, sem problema. Por que chama ciclo de estudo? Porque nós temos um vício, professor, que é o seguinte, a gente começa a estudar e a gente só estuda o que a gente gosta. Então, assim, você gosta daquele professor da faculdade, e aí você fala, cara, vou estudar isso. Vou estudar direito penal, porque eu adoro. E aí a pessoa só estuda direito penal. Só que se você só estudar direito penal, você não vai passar no concurso. Entendeu? Não vai passar. Não vai passar mesmo. Você precisa saber o quê? Direito penal, direito civil, processo penal, constitucional, administrativo. Ah, mas administrativo não dá não. Administrativo, eu não gosto, não entra na minha cabeça. Não, você precisa estudar. Precisa. E o ciclo é bom por isso, professor. Como que funciona o ciclo? Você estuda, marca aquele tempo. Então, eu vou estudar. O meu ciclo de estudo, de quando eu fazia, ele tinha 30 horas. Por que 30 horas? A cada 30 horas, você volta no início. Cada 30 horas você volta no início. Cada 30 horas você volta no início. Ah, mas não é que eu estudo 30 horas durante um dia, porque não daria. Mas, por exemplo, se eu vou estudar 3 horas hoje eu vou estudar 3 horas. Então, eu vou estudar 1 hora de direito civil, 1 hora de direito penal e 1 hora de processo penal. Quando faltava meia hora para terminar o meu estudo de processo penal, meu filho veio aqui. Pai, não sei o quê, quero brincar, não sei o quê, tarará. O que você faz? Você para nessa meia hora, certo? E quando você for retornar ao seu estudo, você vai pagar essa meia hora para terminar a sua 1 hora. Por isso que chama ciclo de estudo.
E aí te obriga a estudar todas as matérias no percentual que é necessário para você. Porque a gente fala o seguinte, fala, professor, mas eu sou muito bom de direito penal. Então você precisa estudar menos direito penal. Claro. Aquilo que eu falei, se você está treinando, por exemplo, se o cara, aquilo do Rogério Ceni, se ele entendia que ele tinha que bater falta, bem, ele treina falta. Mas será que ele precisava treinar em outras coisas? Não, aquilo já estava bom, então estuda menos, não que você não vai estudar. Então é só organizar o seu tempo de estudo conforme as suas habilidades. Agora, não adianta você falar, professor, tem gente que gosta de falar assim, não, mas eu só consigo estudar se eu pegar o livro e ler ele inteirinho. Eu tenho que ler o livro inteirinho, até o final. Gente, não vai dar certo essa estratégia. Por quê? Você vai pegar ler o livro do Pedro Lenza hoje, você vai começar a ler ele hoje, você vai terminar daqui a um mês. E aí, você vai aprender direito constitucional. Legal, vai aprender um pouco de direito constitucional, porque você não vai conseguir rever. Né? Não vê. Na hora que você terminar um mês, você já não conseguiu fazer a revisão daquela matéria. E as outras matérias? Penal, processo penal, constitucional, administrativo, tributário, registros públicos, notas, protesto, né, se você vai estudar para cartórios, assim como eu estudei. Então, tem que estudar de forma organizada e todas as matérias. Agora, por exemplo, no meu caso, se eu for fazer um concurso agora para cartório, por exemplo, a matéria de direito notarial e registral, eu vou colocar menos, porque eu já estudei muito. Né? Eu tenho um conhecimento. Já lida com isso. Justamente, trabalho com isso todos os dias. Tal. Então, ao invés de colocar no meu ciclo de estudo, eu colocar lá 3 horas de direito notarial e registral, eu coloco 1 hora, coloco meia hora, certo? Agora, uma matéria que eu tenho dificuldade, vamos, sei lá, vou colocar processo civil. Não, processo civil, então eu tenho que estudar mais. Então, se eu estou fazendo as provas e estou errando processo civil, então você precisa aumentar o seu grau de estudo de processo civil. E é dessa forma que a gente vai evoluindo aí, e tem certeza da aprovação de todo mundo. Show de bola, eu entendo isso também. André, então você acredita que essa é uma técnica muito legal para o pessoal seguir, o ciclo de estudo? Sim. O ciclo de estudo é espetacular. Espetacular. Né? Tem o próprio William Douglas fala do ciclo de estudo no livro dele. Né? Tem uma menção no livro dele, bem interessante, sobre... O pessoal perguntando aí também sobre a questão da lei seca. Tem que ler a lei seca mesmo, tem que pegar a legislação, porque o aprovado concurso, aquilo que eu disse para vocês, não é o mais inteligente, certo? Não é o mais esforçado, não é o que estudou mais, é aquele que acertar mais questões na prova. Então, quem acertar mais questões, quem vai acertar mais questões? Quem estudar mais, né? Quem tiver mais tempo de bunda na cadeira. Quem tiver sentado mais tempo de bunda na cadeira vai conseguir acertar mais. Mas precisa fazer o quê? Fazer as provas, fazer a questão, olha, deixa eu ver onde que eu errei isso aqui. Ah, rapaz, eita, olha aqui, olha, errei isso aqui mesmo, preciso estudar isso aqui mais. Ah, preciso estudar sobre ato administrativo, estou confundindo ato administrativo com ato da administração, com fato da administração, preciso estudar mais isso. Nossa, averbação e registro, errei 2 vezes aqui na prova, então preciso estudar mais sobre isso. E você, tendo essa estratégia, e uma outra coisa, professor, que é muito importante, e aí eu vou falar agora para vocês, para a sua vida, para o concurso e para a sua vida. Não se preocupe com aquilo que não está sob seu controle. Não adianta. Eu vejo muita gente perguntando o seguinte, uma coisa que eu nunca fiz, professor, eu nunca fiz mesmo. As pessoas perguntam assim, tem quantos candidatos por vaga? Não interessa. Cara, eu falo, se tem uma vaga, eu tô lá, eu tô dentro. Porque se tem uma vaga, ela pode ser minha. Agora, saber se não vai mudar nada isso para você. Não vai mudar nada. O que vai mudar é o quanto que você vai estudar. Porque o tempo que você vai ficar ali pensando, meu Deus do céu, mas será que são 30 candidatos por vaga nesse concurso? Meu Deus, até o professor André vai fazer esse concurso agora, o professor Cleuton, acho que não vai dar para mim não. Esquece, você precisa fazer a sua parte. Agora, você fez a sua parte, então beleza. Fez, pagou o preço, ficou ali sentado. Por que eu falei das 10 horas, professor? Sabe por quê? Um trabalhador normal, quando eu era boia fria, eu trabalhava 10 horas. Eram 8 horas de trabalho, certo? Tem várias pessoas que trabalham aqui, que estão assistindo a live. 8 horas de trabalho e 2 horas
2 horas extra, não é isso? Uhum. Que é o máximo que Sim. deve ter algum estudo da Organização Mundial de Saúde e tal, do trabalho, E tem mesmo. que isso é o ideal para uma pessoa trabalhar. São 3 fatores ali. Isso, então biológico, é só você fazer social. O seguinte. Então é só fazer isso aí. Fala, cara, qual que é o máximo então que eu posso estudar? 10 horas. 10 horas, porque eu tenho certeza, é só você encarar o seu estudo agora como sendo um trabalho. Entendeu? Professor, mas eu já trabalho. E se você já trabalha, tem outro trabalho, então. Tem um segundo trabalho agora. Qual que é o seu segundo trabalho agora? Estudar. Mas aí tem que ter o quê? Bater o ponto, minha determinação, sentar naquele horário. Vou abrir o livro aqui, pegar meu ciclo de estudo, vou estudar, vou anotar, fazer resumo, fazer revisão, fazer resumo, fazer revisão, fazer a lei seca, estudar, assistir vídeo aula, ir atrás. E uma outra coisa, professor, que eu sempre vejo as pessoas se preocupando é o seguinte. Lembra que eu vou falar para vocês aqui. Para você passar na UAB, você não precisa acertar igual eu acertei 97 questões. Você precisa acertar metade. Só. Exato. Acertou a metade, você está aprovado hoje na UAB. Hoje são 40, 40. Então, se acertou 40 questões, você está aprovado na UAB. Igual quem acertou 80. Certo? Porque eu fico verificando o seguinte, professor, tem gente que fica preocupada, fala assim, não, mas eu preciso estudar esse livro aqui sobre intervenção de terceiro, um livro desse tamanho sobre intervenção de terceiro, porque vai que cai essa matéria. Cara, se cair, você errar, tranquilo, né? É bem isso. Então, assim, faça a sua parte. Passou 3 exames até terminar de ler o livro e ainda vai ficar tão preocupado que vai dar branco, né? As pessoas, às vezes, elas se preocupam, né? Até a gente estava colocando aqui agora, teve uma das perguntas, me perdoa quem mas o nosso tempo está terminando. Estava comentando aqui sobre o que eu faço com a minha ansiedade durante os estudos, André. O que você pode colocar isso aí para elas? O melhor remédio é aquele que eu falei. Né? O remédio é a gratidão. Então, gente, lembre disso que eu estou falando para vocês. Gratidão, esse sentimento de gratidão em relação à sua vida, vai curar todas as suas emoções negativas. Se você está com preguiça, se você falar, professor, eu tô com preguiça de estudar, seja grato. Professor, eu tô com raiva, eu quero pegar meu irmão aqui agora, eu quero segurar, seja grato. Seja grato pelo seu irmão, seja grato pela sua esposa, seja grato pela sua saúde, grato por você poder estudar, grato pelo seu professor, grato ao seu pai que paga o seu estudo, ou grato ao seu serviço, que é através dele que você está pagando o seu estudo na faculdade. Então, assim, seja grato. Qualquer problema que você tiver na sua vida, eu garanto a você, se você tiver gratidão, todos os seus problemas vão se resolver. Todos eles. Todos. Professor, eu estou ansioso. Lógico, tem pessoas que precisam de procurar uma ajuda médica, né? Tem pessoas que têm um grau de ansiedade tão grande, um nível, que você vai precisar de ajuda médica. Mas aí você vai procurar um médico e ele vai, igual qualquer pessoa, quebrei a perna, vou ser grato que eu tenho outra perna e não vou no médico. Não. Você quebrou a perna, você precisa engessar a sua perna. A gente precisa ter uma lógica agora. Não adianta você, depois de engessado a perna, ficar reclamando, meu Deus do céu, porque minha perna está quebrada, está o olho doendo, minha cabeça doendo, porque eu tenho preguiça, porque não sei o quê, porque é minha vida, porque não tem ar-condicionado, porque está vencendo. Cara, para de reclamar, né? Andrezão, nosso tempo está acabando, cara. Já deu pena. 1 hora, você acredita? Voou o tempo aqui. Que bom, que bom. E assim, vem falar do seu curso qualquer dia desse. Vem comentar aqui sobre o curso do cartório. Vamos falar vamos fazer uma live a hora que você estiver pronto lá, organizar, determinar isso aí. Falta 26 segundos. Eu quero te agradecer imensamente em nome dos meus alunos, em nome da nossa amizade. Muito obrigado, André. Olha, que Deus te abençoe sempre, viu?
perdoa minhas falhas aí que ao longo Imagina, eu que agradeço. desse tempo todo e conta comigo aqui a hora que quiser, tá? Amém, amém. E um abração para todos. Aqui, ó, pessoal, vou parar de falar mal dele agora, tá? Porque é um cara que a gente não pode. Ele tá ouvindo a gente. Opa! E aí, professor? Ô, meu amigo, cara, que saudade de você, viu, André? Que Também, viu? maravilha. Também, muita saudade aí dos professores, dos amigos aí de Sinop, muita saudade mesmo, viu? Ah, em época de quarentena, como que tá nosso Recife aí? Tudo em paz? Tá, Tudo tudo tranquilo? tranquilo, tudo tranquilo, tudo. Eu sempre gosto de encarar tudo como sendo um desafio, né? E eu acho que o principal, quando a gente acontece qualquer problema em nossa vida, e não só esse problema, vão ter outros problemas aí, tenho certeza que Claro, vários de nós aí já passamos por problemas muito piores que esse, né? E superamos, verdade. mas o principal, professor, e isso eu aprendi muito aí na faculdade com meus professores, né? Quando acontece alguma coisa em nossa vida, a gente tem que se perguntar a primeira coisa assim, isso é para sempre? Né? Olha aí. Ou seja, não é para sempre, então é passageiro, então vamos ficar todo mundo aí tranquilo que vai dar tudo certo. Ah, eu acredito piamente nisso, viu, André? Acredito piamente nisso. O André já ensinando a gente, viu, pessoal? Já entra chegando aqui. Aqui é direito e alta performance, viu? É isso André, mesmo, você isso sabe mesmo. que é uma satisfação enorme, né? Não só pelo carinho que a gente tem por você, porque esses dias eu cometi uma injustiça enorme. Você sabe que eu estava Ah, falando aqui com o Silvio Soares, que é um professor amigo meu lá de Cuiabá, não sei se você conhece ele, mas é uma pessoa sensacional, super do bem, né? E aí entrou o Paulo Sumariva, que é meu amigo também, fantástico. Entrou o Charles, né, que fez mestrado comigo, foi meu professor, é um cara, gente fina pra caramba também. E aí eu comentando com o Silvio de que pouca gente, né, poucas pessoas que eu conhecia que tinham a humildade que o André, que ele, Silvio e o Paulo Sumariva tinham, né, que eram fantásticos, e o Charles também, né, mas aí depois, cara, eu comecei a pensar, falei, cara, eu cometi injustiça. Eu conheço, ó, o André Vilaverde, é um cara fantástico, humilde, obrigado, tanto professor. quanto eles. Tem o Weber Paulo Cruz, que é dono do cursinho EPC lá de São José do Rio Preto, meu amigo pessoal, o cara que estendeu a mão para mim quando ninguém Que abriu, né? legal. E é um prazer enorme estar falando com você aqui. Eu não vou estender muito não, porque eu acho que a gente vai poder conversar uma hora mais com mais tranquilidade sobre isso. E eu quero que você ajuda, por quê? Ajuda esses meninos, esse pessoal que está acompanhando a gente. Por quê, André? A gente se preocupa o tempo todo, né? 3 turnos, pelo menos, a gente trabalhando para poder fazer com que a vida dessas pessoas sejam transformadas pela educação. Tem muita gente que duvida disso, entende? Então a gente criou esse projeto Direito em Alta Performance e a gente vem trabalhando com isso há algum tempo. Desde 2014, aos sábados, a gente dá aulas para os alunos, para a sociedade, né? Voltada à OAB, concurso público e tal. E eu queria voltar esse semestre, e aí com a quarentena e tudo mais, eu resolvi não postergar mais, ao contrário, Que utilizar legal. isso, esse mecanismo, né? Isso tem dado certo, né? Por exemplo, a nossa faculdade, desde 2012, é a melhor faculdade de Direito do estado de Mato Grosso, né? Em 2014, nós atingimos a nota máxima, e a gente está entre as 50 melhores faculdades de Direito do Brasil todo durante esse período. Que E legal, que legal. ninguém melhor do que você para estar aqui conosco, inaugurando 2020/1, que é esse projeto sensacional, e você que é super humilde, que aprendeu nos Obrigado. bancos, né, das nossas faculdades o direito e batalhou pra caramba para chegar onde está. André, o que você pode nos ajudar com esse tema que a gente conversou aí?
Vamos lá, vamos lá. Em primeiro lugar, muito obrigado, professor, pela lembrança, obrigado aí pela gentileza das palavras, são mais em função da amizade do que merecimento mesmo, mas eu fico muito feliz, né, Bondade sua, é muito merecimento, grato. sim. Obrigado mesmo, muito obrigado, fico muito feliz com isso. Sobre esse tema, professor, eu estou vendo aí tem 70 pessoas aqui na live, já olha bastante, né, nesse momento aí que está tendo uma live agora aqui no Nordeste mesmo, acho que nem os meus alunos vão assistir, porque está tendo uma live do Aviões do Forró, do chão de aviões, né? Então a concorrência é muito grande. Oh. Mas aqueles vencedores que estão aí, eu fico muito feliz e vou tentar ajudar vocês de alguma forma. Eu tenho investido, e justamente depois de um dia que eu conversei com vocês, é que eu fui para Sinop, e foi a primeira vez que eu ouvi alguém falando a palavra coach, né, e foi sua esposa. Né, eu fiquei... sempre tive nós somos pessoas preconceituosas, né? E eu tinha um preconceito grande só pela palavra, assim, já não entendia muito bem. E quando eu ouvi a Eliane falando sobre coach, eu falei, rapaz, é algo, a Eliane é uma pessoa séria, né, professor Cleuton, eu vou começar a estudar mais sobre isso. E aí comecei, né, a fazer cursos, comecei a estudar. Eu estou te acompanhando, eu percebi lá. Show de bola. Tô indo assim, e está sendo muito legal mesmo, porque justamente é uma forma de contribuir com as pessoas, né? E no meu caso, principalmente, em retribuir tudo aquilo que eu já recebi das pessoas que sempre me ajudaram, de todo mundo que me ajudou. E então eu quero investir nessa nova carreira agora, justamente para encontrar ferramentas, né, que possam auxiliar as pessoas. E o coach é uma ferramenta, tem muitas ferramentas interessantes que podem ajudar as pessoas a ter isso que você se propõe, né, ter alta performance. E aí, então, alta performance na sua vida espiritual, alta performance na sua vida conjugal, com a família, com a saúde, né, com o dinheiro, com os estudos, com o direito. Então, assim, parabéns pela iniciativa. Mas vamos lá. André. Eu queria, depois, se o pessoal quiser mandar perguntas aí e tal, até mais fácil para a gente ir respondendo. Queria agradecer a todos os professores. Eu tenho um monte aqui, viu? Opa, pode deixar. Mas vamos lá, então, professor. Claro. A primeira coisa que eu queria pedir para quem está estudando realmente, e aí eu queria primeiro fazer essa diferenciação, que eu sempre gosto de fazer, que é a diferença entre estudante e aluno. Né? Ser aluno é muito fácil, ser aluno é só se matricular numa faculdade ou em um curso, você é aluno. Então, você é aluno... Só um minutinho, André. Só dar uma observação aqui. Pessoal, eu desativei os comentários aqui, porque para vocês tá olho no olho aqui com o André, daqui a pouquinho eu ativo de novo para a gente poder ver as perguntas. Tá bom, Andrezão? Vai lá. Show de bola, show de bola. Show. Mas a primeira coisa, professor, é essa distinção entre aluno e estudante. Ser aluno é muito fácil, é muito tranquilo, porque você recebe o conhecimento de forma passiva. Então, não há um esforço para você adquirir o conhecimento. E isso é diferente de você estudar. Estudar é algo muito mais difícil, é algo que exige principalmente disciplina, foco, comprometimento, para que você tenha e que você consiga realizar os seus sonhos aí em todos os aspectos da sua vida. Então, eu queria que vocês se comprometessem, quem está assistindo a live agora, ou que vai assistir depois, né, que eu acho que o professor vai deixar gravado depois, vou deixar para a gente divulgar para outras pessoas, é você com certeza ser estudante. E um estudante, professor, eu acho assim, eu fui muito abençoado porque eu consegui aprender várias coisas e depois eu vim estudar sobre isso e vi que estava certo. Por intuição eu fazia aquilo, mas sem nenhum conhecimento científico daquilo que eu estava fazendo. Mas, por exemplo, quando eu tenho uma foto minha, que até publiquei outro dia, de quando eu estava na faculdade, estudando, né, sem camisa, porque não tinha ar-condicionado, né, as pessoas que
que me veem hoje... Tava parecendo comigo, trabalhando na quarentena aqui em casa, viu, André? E muitas pessoas que me conhecem hoje, me veem, é doutor em Direito, é mestre, é registrador, é professor do Damásio, professor do CERS, professor... Pai do Henrique. Pai do Henrique, né? Mas não sabem que eu comecei a... Não é que eu comecei a faculdade com 30 anos, eu comecei a ler com 30 anos. O primeiro livro que eu li foi logo depois que eu entrei na faculdade. E aí você vê, ó, aquela pilha ali, tá ali atrás, essa pilhazinha, são os livros que eu li esse ano, né? Então eu vou lendo, aí vou colocando aqui. Show de bola. Então claro. São 26 livros, todos na área de coaching, na área de preparação, de inteligência emocional, né? Para me preparar para isso que eu quero fazer. Show de bola. As pessoas, aí, contribuir com as pessoas. Mas as pessoas, nossa, mas professor, como é que você consegue ler 26 livros? Você consegue ler 26 livros se você ler uma página. Então, se você falar, mas eu não vou conseguir ler isso aqui, só o fato de você falar que você não vai conseguir. Então, precisa já começar. Bloqueia. Justamente. E aí, professor, a primeira coisa que eu acho que é mais importante para quem tem um projeto de estudo, e eu falo que é um projeto porque se você realmente quer mudar a sua vida através do estudo e por meio do concurso público, né, que é essa proposta que eu me ative hoje aqui para falar com vocês, né, como estudar para concurso público, é um projeto, viu? Não é algo, professor, muitas das pessoas me perguntam assim, dá para passar estudando só 3 meses? Eu já falo, não dá. Não dá para passar estudando 3 meses. Porque você faz uma faculdade, são 5 anos. Em 5 anos dá para passar, professor? Opa, show de bola. 5 anos, se você fizer uma faculdade bem feita, estudando, não é só sendo aluno, precisa estudar, com certeza vai passar em todo e qualquer concurso que você quiser passar, você vai passar. Não tem nenhuma dificuldade em relação a isso aí. Então, a primeira coisa, ser estudante e o mais importante, anota agora que eu vou falar para vocês aí, para de reclamar. Para de reclamar. Então, por quê? O que eu estava falando antes, professor, que o importante é você escrever. Sempre. E aí depois eu vim ler alguns livros sobre a importância de você escrever quando está estudando. Algumas pessoas falam, professor, eu só consigo estudar se eu estiver assistindo vídeo no YouTube. Legal, né? Tem pessoas que são auditivas e visual, conseguem aprender assistindo vídeo no YouTube e tal. Vai passar no concurso só assistindo o vídeo no YouTube? Não vai passar. Não vai conseguir. Porque você vai precisar escrever. Por quê? O momento da escrita, professor Cleuton, é o momento de maior concentração que o ser humano tem. Eu tenho certeza, assim, por mais que, por exemplo, as mulheres que conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas ela não consegue escrever e fazer outra coisa ao mesmo tempo. Entendeu? Exatamente. Então, no momento que a gente está escrevendo, você está ali num dos maiores momentos de concentração da pessoa. Por isso que é importante escrever. Quando aquela foto que eu tirei, professor, eu tinha uma caixa, mas era uma caixa assim, enorme, com coisas que eu escrevia, de quando eu assistia às aulas do professor Luiz Flávio Gomes, que faleceu ontem, né? Assistia, mas tudo que eu sempre estudei foi escrevendo. Então, assisti uma aula, escreve, assistir uma aula, escreve. Não precisa escrever tudo que o professor, mas você precisa resumir, porque é o momento em que você vai conseguir transformar isso, que vai entrar pelos seus olhos para ir para o seu cérebro e fixar. É o momento que você está escrevendo e é muito mais fácil depois para você fazer essa revisão. Então, escrever e principalmente, professor, parar de reclamar. Eu vejo pessoas que quando o professor me auxiliou no curso, no Vila Verde Curso, que eu vou voltar agora em junho com o Vila Verde Curso, estou com um projeto, aproveitei a quarentena agora para colocar esses projetos novamente aí. E vou voltar. E olha que é fantástico esse curso, viu, André? Eu fiquei apaixonado, Obrigado. Cara. Parabéns. Maravilhoso, viu? Tinha um índice de aprovação muito, muito alto, mas porque em razão do comprometimento dos alunos e da metodologia que a gente vai utilizar. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é parar imediatamente de reclamar. Parar de reclamar,
parar de tentar encontrar o culpado para o seu não rendimento, para a sua não alta performance, sua baixa performance no direito. Então, eu vejo muitas pessoas falando assim, professor André, mas o meu professor de direito constitucional é péssimo. Nossa, por isso que eu não aprendo. Como assim? Como assim? Aí tão ocupado é o professor. Eu tirei nota baixa porque meu professor não sei o quê. Mas eu estou saindo mal no colégio, é porque eu tenho que... Cara, para de reclamar. Para de reclamar, porque você precisa, ao invés de reclamar, tem um livro do Daniel Pink, que por incrível que pareça, é um livro sobre venda, né? Um livro de venda. Deixa eu lembrar, eu acho que eu até anotei aqui o nome do livro. Aqui, Vender é Humano. Vender é Humano. Muito legal. Sensacional. E esse livro não dá dicas não li, só para André? vendedores, né? É muito legal, viu? Vale a pena. Vou ler, vou comprar ele já. Daniel Pink, Já anotei. Vender aqui. é Humano. Vender é Humano. Sensacional. E ele fala justamente isso aí, da questão, esse que eu falei para o professor antes ali, de a gente ver os problemas e sempre perguntar se isso é permanente ou não, é desse livro. Esse livro nos traz isso aí, ele fala justamente, né? Se você está querendo vender alguma coisa, fala, eu não consigo vender porque nós somos vendedores, né? O professor está vendendo, está se vendendo para as pessoas, o aluno, quando você está estudando, se você se propõe a estudar agora, você vai ser um vendedor, né? Porque você não vai se enganar achando que você está estudando e não vai estar estudando. Então, primeira coisa, para de reclamar, para de colocar culpa nas outras pessoas. E aí, professor, eu sempre falo o seguinte, tem 2 remédios para isso, 2 remédios. O remédio para reclamação é a gratidão. É impossível alguém sentir alguma outra coisa se você é grato. Então, a pessoa que acorda de manhã cedo e ela fala assim, meu Deus do céu, vou ter que estudar hoje o dia inteiro. Senhor Jesus, não acredito, não. Calor, sem ar-condicionado, meu livro só não dá. Já amaldiçoou o dia, né, André? Então acorda de manhã cedo, agradeça, cara, você tem saúde, você acordou, né? Deus te permitiu, te deu um dia inteirinho para você ser feliz, para você fazer bem para sua família, para você estudar, né? Olha quantas pessoas que gostariam de ter essa disposição, você tem um livro na sua frente, você está na faculdade, você tem professores excelentes, então, e agradecer por coisas simples, né? Eu tenho pessoas que não conseguem isso aí, por exemplo, eu acho fantástico, quando eu estou tomando banho, falo, gente, obrigado, são quantas pessoas que gostariam de ter água, né? De ter uma água em casa, pessoas que não têm água para tomar banho, que não têm água, não tem alimento, pessoas que não têm um banheiro na sua casa. E eu falo isso, professor, porque eu já morei num barraco de lona, né? Eu já morei num barraco de lona que não tinha. Quem morou quem morou em barraco de lona faz uma live aqui agora. Tá? Então, assim, eu sei o que é isso, mas independentemente de ter vivido, ter tido uma infância muito pobre e tal, isso não justifica de você continuar com esse pensamento negativo e querendo colocar a culpa nas outras pessoas. Porque a culpa é do meu pai, porque a culpa é da minha mãe. Professor, você não sabe, na minha casa não dá para estudar. Porque eu tenho um irmão que só me enche o saco e meu pai fica... Cara, para de reclamar e começa a estudar. Primeira coisa, para de reclamar. E quando você pensar em reclamar, seja grato. Então, o remédio para reclamação é a gratidão. Antes de começar a reclamar, por exemplo, meu Deus do céu, porque eu não posso sair de casa agora, estou em casa, quarentena, coronavírus, Covid. Cara, agradece, vai ler o livro, vai fazer aquilo ali, eu pego esses livros e começa a ler. Eu vou ler então sobre inteligência emocional, leia sobre inteligência emocional, muito importante, não só para o seu estudo, mas para a sua vida, para você conseguir conviver melhor, para você conseguir evoluir como ser humano. Eu tenho que ler o livro de Direito Constitucional, do Pedro Lenza. Nossa, meu Deus do céu, cada edição esse cara aumenta mais o livro dele. Estava com 1000 páginas. Olha o bicho aqui. Tá aqui atrás. Essa é a primeira dica, professor. Parar de reclamar e ser grato ao invés de reclamar. E o segundo remédio em relação a colocar a culpa nos outros é assumir os seus problemas.
Falar, ó, o problema é seu, não é da outra pessoa. Você precisa resolver o seu problema. E aí, qual que é a solução, professor? Para que quem está assistindo a gente aqui conseguir não colocar a culpa nos outros. Sempre em relação aos seus problemas, você faça a seguinte pergunta: como eu posso resolver isso? Tenha essa pergunta na sua mente em relação a tudo. O que eu posso fazer agora para resolver esse problema? O que eu posso fazer agora para resolver isso? Porque não adianta você ficar só reclamando. Para de reclamar, começa a ser grato. Para de colocar a culpa nas outras pessoas e começa a encontrar em você como você vai superar seus problemas. Porque quando a gente coloca isso na mente, professor, e eu faço isso em relação a tudo e qualquer coisa. Aconteceu qualquer coisa aqui, eu fico pensando assim, como eu posso melhorar isso? O que eu posso fazer para melhorar isso? O que eu posso fazer para superar isso aí? E isso fica na sua mente, a sua mente fica com aquilo e você vai encontrar. Porque a mente vai buscar ali nas suas sinapses, no seu cérebro e você vai conseguir. E, na verdade, a gente encontra as respostas fazendo perguntas, né? É ao contrário do que as pessoas... É impressionante como funciona, né, André? Eu também faço justamente, isso. Né? Eu também faço isso. Então, eu vejo que há muitas pessoas, quando vêm conversar comigo sobre como estudar, né? Professor, como estudar? Eu não consigo organizar meus estudos. Não, essa não é a pergunta, essa não é a palavra. A palavra é a seguinte: como eu vou estudar? Então fique na sua cabeça isso. Como eu vou estudar melhor? Como eu posso gravar isso melhor? Como eu posso ler esse livro? Como eu posso assistir essa aula? Como eu posso passar em concurso público? E fique com isso na sua mente, porque a sua mente vai trabalhar tanto essa pergunta e vai encontrar as respostas. Por quê? Eu vou dar dicas para vocês hoje aqui de como organizar, mas o que valeu para mim, ou o que vale para o professor Cleuton, ou o que vale para outros professores, pode não valer para você, porque nós estamos em realidades diferentes. Né? A gente mora em um estado diferente, a sua casa é diferente, a condição financeira. Cada pessoa tem a sua peculiaridade. Né? Você é especial, você é uma pessoa especial. Deus fez você, não tem ninguém igual a você. Então, assim, eu posso dar algumas dicas hoje, né? Algumas dicas, mas a melhor forma quem vai encontrar vai ser você. E como que encontra? É fazendo essa pergunta. A partir de hoje, tudo na sua vida, você pensa o seguinte: como eu posso resolver isso? Como eu posso resolver isso? Eu tinha um problema na faculdade, sabia, professor? Mesmo? Eu tinha um problema grave, né, que era... Era de dinheiro, não? Falta de dinheiro era, assim, algo espetacular. Mas eu ficava com aquilo na minha cabeça. Por exemplo, eu tinha um problema que eu não sabia se eu ia comer no outro dia, né, porque eu não tinha dinheiro. Então eu ficava, mas como que eu vou resolver isso? Como que eu vou resolver esse problema da alimentação durante 5 anos? Como que eu vou resolver? Aí, de tanto você ficar se perguntando, apareceu um dia algo sensacional, que era lá o bandejão aí da universidade. Né? Aí eu descobri que tinha esse bandejão que era R$2. R$2, uma comida maravilhosa. Passei os 5 anos da faculdade almoçando lá no bandejão, né? A minha esposa tá vendo a live e se tivesse esse bandejão, ia levar ela para já almoçar lá também. Agora, economizar, né? Claro, vamos fazer voltar esse bandejão do André aí. E assim, mas só que é você se perguntando isso. Por exemplo, quando eu quis fazer o cursinho do LFG, na época, quando surgiu, né, ninguém ainda conhecia, era muito caro o curso, né, e eu não tinha, mas eu não ficava pensando nisso, mas meu Deus, é muito caro, não, eu ficava assim, como eu vou fazer esse cursinho? Como eu vou fazer? O que eu faço agora? E aí a minha mente encontrou, cara, vou me oferecer para trabalhar lá, lógico. O cara deve estar precisando de alguém lá para ajudar, sei lá. E aí foi que me deixaram ficar lá no cursinho como monitor. E eu ficava lá como monitor, assistia as aulas. Então, assim, a pergunta deve ser sempre nesse sentido. Como eu vou resolver isso?
E isso, professor, não é só para o estudo, isso vale para a vida, para a tua vida inteira, para quem está me assistindo aqui agora. Então, se você está com um problema aí no seu casamento, a pergunta não é o seguinte, porque meu marido não sei o quê, porque minha esposa isso, não é. O que eu posso fazer para melhorar isso? E é você, não é a outra pessoa, porque você não vai conseguir mudar a outra pessoa. Não adianta você querer falar assim, professor, eu não consigo estudar porque a minha mãe fica falando alto na cozinha. Você não vai mudar ela, entendeu? Você tem que mudar você. O que você vai fazer? E aí você tem que... o seu cérebro vai encontrar uma forma, vai encontrar uma resposta para isso. Tranquilo? Você sabe, André, que o pessoal às vezes fala, né? Fala, pô, por que você não aproveita esse tempo aí, final de semana, você tá precisando descansar, você tá velho já, né? Aí esquece que a gente tem 26 anos, tá fazendo agora. Jovem. E você vai caçar chifre, cabeça de cavalo, uma hora dessa no sábado, né? E na verdade, André, o propósito é justamente esse, entendeu? Se de toda essa imensidão aí de pessoas que a gente trata no dia a dia, agora nós estamos com 82, ou é 820, 1.900 alunos já assistindo a gente aqui. Quer dizer, em breve, né? E a gente, exatamente, a gente com todas essas pessoas assistindo, se um só, né, resolver adotar esse tipo de medida e modificar, transformar a vida dele, eu estou feliz, entende? E é exatamente isso mesmo. Com certeza. É fantástico, né, André? Eu gosto da sua história, além de você. Depois eu quero que as pessoas entrem no seu Instagram e leiam o depoimento do Luiz Flávio Gomes. Porque o Luiz Flávio Gomes, eu conheci ele, cara, também lá na minha época de estudante. Eu participava daqueles congressos. Eu fazia igual você. Eu não tinha dinheiro, mas todo o dinheiro que eu arrumava, eu ia num congresso daquele. Lá em São Paulo é mais fácil, né, da gente se deslocar e tal. Mas eu ia naqueles IBCCRINs da vida, e eu ia em todos, entende? Mas, André, você sabe que eu estava conversando, lendo o livro do William Douglas, né, e estava assistindo uma live com ele. E ele dizia o seguinte, né, que independentemente do conhecimento técnico, que isso aí a gente já sabe que temos que estudar mesmo, você já deu as dicas, né, de sentar e escrever, viu a videoaula, senta e escreve. Eu até costumo falar para ele que ler e assistir videoaula não é estudar, é uma ferramenta que você tem para o seu estudo, né, mas não é estudar. Justamente. Os meus alunos sempre ouvem isso da gente, né? O William Douglas, ele dizia o seguinte, eu tinha, porque ele passou pelos mesmos perrengues nossos, né, financeiramente, né? Eu continuo, né, mas eu ainda vou mudar isso. O William Douglas dizia, eu tinha um contra-cheque que ele era estagiário do defensor, né? Ele pediu para copiar o contra-cheque do cara, porque aquilo para ele era motivação. Você teve uma ferramenta dessa ou não? Tive. Ou era fome mesmo, André? Na verdade, aquilo que eu falei, né? De forma intuitiva, eu sempre tive isso, né? Então, por exemplo, junto comigo, nos meus estudos, eu tinha a foto da minha família, né? Essa foto me acompanhava sempre onde eu ia, né? Não tinha nem ainda celular, nada, né? Mas eu tinha a foto ali, uma época tinha só o meu filho mais velho, que tinha nascido, o Gabriel, que foi um dos motivos, né? O principal motivo de eu começar a estudar, fazer direito, né? E deixar a atividade que eu tinha antes, que não era tão lucrativa, né? Eu digo, como é a atividade do direito. Era muito legal, era muito divertido. Era tal. boa, Eu era músico, mas não era tão rentável assim, eu não poderia dar uma vida melhor para os meus filhos, como todo pai pretende. Tal. O Gabriel agora está fazendo, vai fazer 2 faculdades, começou a fazer uma de nutrição e vai fazer a nutrição com psicologia,
E aí ele Ó, já vem me falando aqui que, na verdade, as pessoas não emagrecem, não é em relação só por causa da comida, mas porque falta inteligência emocional, e aí por isso que... é isso mesmo. Caramba, isso é espetacular, isso é espetacular, né? Sensacional, nós demoramos 47 anos para descobrir isso, e ele descobriu com quanto? Com 18, né? Então ele tá isso aí. Mas você quer liberar para o pessoal perguntar aí, fazer algumas perguntas? Opa, vamos liberar aqui. Né? Vamos liberar aqui, que ativar comentários. Pessoal, se tiver alguma dúvida aí, pode fazer, André, show de bola. Que eu tenho um monte aqui também, viu? Manda lá, manda lá aqui. André, é o seguinte, até que alguém resolva, de repente, fazer alguma pergunta específica, né? Eu também fiz coaching para ajudar no meu trabalho aqui com os alunos, né? E tem dado certo, graças a Deus, né? E a gente coloca, além dessa questão de ter uma motivação diária, né? O William Douglas tinha o contra-cheque do chefe, né? Você tinha a foto da sua esposa. Tem uma pergunta aqui agora. Você acha que o importante, a dica que você deu também é muito interessante do todo dia estar gratuitamente, agradecendo, né? Isso é uma melhor coisa, né? Agora, tem uma outra situação que a gente no coach coloca. O que você acha disso? Por exemplo, na hora de tentar se motivar para prestar um concurso, fazer uma tabela, colocar os prós e o que me ajuda a estudar, o que me prejudica a estudar, e depois fazer uma análise de tudo isso. Você chegou a fazer isso na sua época, não? Na minha época eu fiz de forma bem artesanal. Eu vi, tem algumas pessoas perguntando aí. Até mandar um abraço aí, pessoal, lá da Faculdade de São José, do Maranhão, do querido Maranhão, onde eu fui meu primeiro cartório, aí estou feliz aqui em ver as pessoas. O Paulo Sumariva aí, tudo bem, Paulo? Aí, tudo bem? A primeira pergunta que fizeram aí, Cleuto, que responde também essa sua dúvida, é a questão da organização do estudo. Mas a questão não é a organização do estudo, a questão é a organização do tempo. O que as pessoas não conseguem é organizar o tempo. E muitas pessoas falam assim, professor, o que eu preciso fazer para estudar? E aí eu falo para vocês o seguinte, a resposta não é o que você precisa fazer, é o que você não vai fazer, o que você vai deixar de fazer. Porque o seu dia, ele tem 24 horas, o tempo é o instituto mais democrático do mundo. Quem está com coronavírus ou quem não está com coronavírus tem 24 horas. O Papa tem 24 horas, eu, o Cleuto, quem está estudando, quem é pobre, quem é rico, todas as pessoas têm 24 horas. Então você tem que fazer o seguinte, o que você vai deixar de fazer no seu dia para estudar? Então não adianta, professor, porque sempre quando eu organizava, e eu fiz isso, que na verdade não era o coach, era mais a mentoria, né, em relação à organização de estudo de várias pessoas, mas a primeira coisa que eu pergunto é o seguinte, é um treinamento. Então, qual é o tempo que você vai estudar? Qual é o horário? Ah, professor, é porque eu trabalho e não sei o quê. Não, para de reclamar. Primeira coisa que eu ensinei para vocês, para de reclamar. E pergunta o seguinte, como eu vou arrumar tempo? Então você vai estudar. Eu tenho uma coisa muito boa, e é isso aí eu agradeço de quando eu fui boia fria. Porque quando eu fui boia fria, professor, eu acordava 3 horas da manhã para ir para o ponto, né? Boia fria, para quem não sabe, aquelas pessoas que vão trabalhar nas fazendas, né? Então eu acordava 3 horas da manhã para chegar às 3h30 no ponto e torcer, agradecer se o cara me levasse para trabalhar na fazenda. Né? Porque tinha dias que não tinha serviço, e o cara não ia. Então, quando o cara levava você, 4 horas da manhã, você estava ali torcendo para o cara. Graças a Deus, hoje eu tenho trabalho. Vou trabalhar hoje, trabalhava, levava marmitinha, por isso que é boia fria, porque daí você não tem onde esquentar, comia, que lá voltava para casa, grato, satisfeito, feliz. E isso aí me ensinou que Você sabe que eu fui demitido como boia fria, porque quando eu era criança, meu pai resolveu me levar um dia. Graças a Deus, rapaz, eu esqueci a minha marmita
na guia, na sarjeta, enquanto tá esperando o caminhão. Aí o caminhão veio, fomos embora e esqueci meu almoço. Nunca mais meu pai me levou. Teve que repartir, né? Mas desculpa incomodar. Mas isso, professor, eu aprendi a acordar cedo. Então, assim, cara, hoje eu acordo cedo, até hoje. Eu gosto de acordar às 4 horas da manhã, vou ler, vou estudar. Esses livros todos aqui foram lidos das 4 até as 6 da manhã, todos os dias. Então, todos os dias eu estudo 2 horas, das 4 às 6. E a pessoa fala, professor, eu não tenho tempo. Quem fala para mim que não tem tempo, está morto. Então, assim, a pessoa que fala que não tem tempo, ela está, de alguma forma, psicografando algo que já morreu. Porque todas as pessoas têm tempo. Todas as pessoas. E o mesmo tempo, as mesmas 24 horas. Então, você está aí preocupado, às vezes, com como organizar, você precisa organizar o seu tempo. Organize aí. Professor, eu vou estudar. Se eu estudar 1 hora por dia, é uma preocupação que muita gente tem, né? Quantas horas eu devo estudar, professor? Eu falo que o ideal é você estudar 10 horas por dia, certo? Esse é o ideal. Então, por quê? Ah, professor, eu quero ser juiz. É muito difícil ser juiz? É difícil. Ah, eu quero ser registrador de imóveis em Recife. É difícil? É difícil. É difícil por quê? Porque você tem que estar disposto a estudar, no mínimo, 8 horas por dia, de 8 a 10 horas por dia, durante quanto tempo? Não sei. Não sei quanto tempo. Você vai estudar e você sem prazo. Passar. Até você passar. Até passar. Aí o dia que você passar, fala, ó, passei, agora eu sou juiz e tal, eu sou delegado, eu sou promotor de justiça, sou professor da Unic, eu sou registrador de imóveis em Recife, sem prazo. Mas porque passar em concurso não é boleto, né, André, que tem vencimento, né? Sim, passar em concurso é até, né? Não, a pessoa tem que ter isso, né? Senão ela sofre antes, né? E eu vejo o seguinte, professor, as pessoas ficam preocupadas, muitas vezes é o seguinte, eu acho engraçado quando as pessoas falam assim, nossa, agora eu acabei os estudos. Como assim acabou os estudos? Estudar não acaba nunca. Né? O ser humano se diferencia dos outros animais é porque ele consegue estudar. Né? O cachorro, há 100 anos atrás, o cachorro hoje é igual, é o mesmo animal. Né? O gato de 300 anos atrás é o mesmo gato de agora. Né? O cavalo, tal. Agora o ser humano não, o ser humano é diferente, porque ele tem essa capacidade de pensar, de estudar e de aprender com os outros. Né? Então, gente, organiza o seu tempo agora. Para o seguinte, ó, pensa, eu vou deixar depois, professor, vou deixar aqui na live mesmo, uma planilha que eu fiz, que é uma planilha que chama Ciclo de Estudo. Planilha de ciclo de estudo. Ela está organizada para estudos para cartório, certo? Mas dá para organizar para qualquer matéria. Nessa planilha eu coloquei até o horário. A pessoa coloca o horário e depois ele vai somando as horas para a pessoa. E eu sempre disponibilizo isso de forma gratuita para as pessoas organizarem o quê? Uma preocupação, isso funcionou comigo, certo? Não sei se vai funcionar com você. Por isso que eu te falei, a questão é o seguinte, é você pensar, como eu vou organizar o meu tempo? Então, a partir de agora, você não fique pensando o seguinte, ah, mas eu trabalho, ah, mas é porque eu tenho isso aqui, ah, é porque eu tenho filho pequeno, professor, porque eu tenho... Para de reclamar e começa a perguntar, como eu vou organizar o meu estudo? Como eu vou encontrar mais tempo para estudar? Vai ser de madrugada? Vai ser de manhã? Vai ser estudando? Por exemplo, tinha um amigo meu, um conhecido no Maranhão, que era um juiz federal, que ele estudava em pé. Ele trabalhava o dia inteiro, certo? Pesado, trabalhava no pesado mesmo. E quando ele ia estudar à noite, ele dormia. Aí ele falou assim, quer saber como que eu vou estudar? Estudo em pé, porque não tem como dormir. Né? Então, a questão é a seguinte, não é a pessoa falar o seguinte, ah, mas eu tenho sono, professor. Ah, professor, mas eu tenho... Para de reclamar. É só fazer o seguinte, perguntar, como eu vou superar isso? Então, se você tá com dificuldade na sua casa, professor, não tem dinheiro para comprar livro. Sério? Eu também não tinha dinheiro para comprar livro. Como você vai superar isso? Por exemplo, no meu caso, eu dava aula para os alunos, né? Pessoal da faculdade, e aí foi quando eu comecei a gostar de ser professor, de ensinar, de lecionar. Na época de prova, por exemplo, minha agenda era assim, lotadíssima, era um negócio espetacular, e eu adorava, e aprendi, né, gostei disso aí, e hoje fiz mestrado, doutorado nessa área para ajudar as pessoas. Mas então, não é reclamando que você vai conseguir. Eu vi aí as pessoas perguntarem o seguinte, professor,
precisa fazer cursinho para passar em concurso? Aí eu vou falar para você, eu conheço pessoas que fazem o cursinho, mas que são só alunos. Matriculou no cursinho, você é aluno, mas você precisa ser estudante, certo? E estudante é você estudar. E o principal que você precisa fazer, eu vi uma pergunta também ali que mandaram o seguinte, professor, como que eu estudo para a primeira fase, para a segunda fase e para a prova oral? Para cartório, para juiz, para magistratura, você precisa fazer o quê? Quem passa em concurso público, professor, não é o mais inteligente, certo? Porque se fosse eu não tinha passado. Sim, certo? É uma tese que eu carrego há muitos anos. Não é o mais inteligente, não é o mais esperto, não é o que estuda mais, certo? Quem passa em concurso público é aquele que acerta mais questões na prova. É simples assim. Isso, E, professor, e como que eu faço para acertar mais questões na prova? Aí eu vou dar um exemplo de uma pessoa que eu admiro muito, que é aí da cidade do professor, né, que se chama Rogério Ceni. Rogério Ceni era goleiro, certo? E aí tem uma história bem legal, e eu conheci o irmão do Rogério, é advogado também. Sim, né? Ronaldo, também conheço o Ronaldo. Isso, justamente. E o Rogério tem uma história muito bonita que é nesse sentido. Não é ficar reclamando, é falar o seguinte, cara, como que eu faço para fazer gol de falta? Cara, treina. É treino. Treinando. Todo mundo ia embora de São Paulo e ele ficava lá. 1, 2, 3, né? Tem a história do Cristiano Ronaldo, quando eles falam o Tevez, né, do jogador, falou assim, rapaz, eu chego lá para treinar, o Cristiano Ronaldo já está treinando. Aí disse que ele chegava às 8 horas da manhã, ele falou, eu vou chegar às 7 horas. Ele chegou às 7 horas da manhã, o Cristiano Ronaldo já estava treinando. O cara falou, rapaz, eu vou chegar às 5 horas da manhã. Ele chegava às 5 horas da manhã, o Cristiano Ronaldo já estava treinando. Então, assim, ele é o melhor do mundo no futebol, mas não é porque ele é o mais habilidoso, é porque ele quer pagar o preço. E ele treina. Então, se você quer ser o Cristiano Ronaldo do concurso, tem que fazer o quê? Treinar. Eu vejo, professor, tem gente que vai fazer prova de concurso, por exemplo, de segunda fase, aí eu falo assim, e você já fez quantas provas em casa? Como assim, professor? Falei, você não quer passar numa prova de segunda fase de concurso? Então, se você quer passar na prova, você precisa fazer prova em casa. Treinar. Ah, tem os alunos aí da faculdade, vão fazer a OAB agora. Né? Professor, como que eu faço para passar na OAB? Se você pegar todos os dias... Sabe qual foi a primeira prova da OAB que eu fiz, professor? Qual? Né? Eu fiz a prova da OAB quando eu estava no primeiro semestre. No primeiro semestre da faculdade. Já teve a curiosidade de entrar, pegar? Eu falei, cara, eu quero fazer essa prova. Aí eu fiz a prova, na época tinha 100 questões, acertei 9. Falei, cara, 9 não vai dar para passar, mas eu estou no primeiro semestre ainda. Né? Então, assim, tem 10 aí. Quando eu chegar no 10º semestre, eu não exercia advocacia. Né? Eu gostaria muito de ter exercido, mas eu já saí da faculdade, mas a prova que eu fiz da OAB na época, eu acertei 97 questões de 100. Errei 3 questões. Aí eu falei, mas, professor, porque a professora era muito inteligente? Não, eu comecei a ler na faculdade com 30 anos. Quando eu acertei essas 9 questões, eu era semi-analfabeto. E aí, como você conseguiu? Por quê? Toda a prova da OAB que saía, eu ia lá e respondia essa prova. Eu fazia essa prova. Não tem como não passar. Então, se você quer passar em concurso, gente, você precisa treinar para passar em concurso. Então, treina. Faça prova. Ah, professor, a primeira prova de cartório que eu fiz em casa, né, de 100 questões também, acertei 15. 15 questões. Olha aí. Professor, como consegue? A prova que eu passei no Maranhão, das 100 questões, acertei 98 questões. Deve ter terminado a live do Aviões do Forró lá, viu, André? Foi para 97 já a nossa audiência. Muito legal. Mas você acertou 15 questões da primeira prova que você fez, o cartório, então, o teste ali? Isso, o simuladão. Justamente. Mas a questão é essa, não é você... Porque eu vejo muitas pessoas, a pessoa faz a primeira prova da OAB, né? Faz, aí não consegue passar. Acertou lá 20 questões. Professor, nunca mais eu vou passar.
Lembra do que eu falei no começo da live aqui? Isso é definitivo? Ah, eu nunca vou passar na OAB? É claro que não. Então aprenda com isso, verifica lá, deixa eu ver onde que eu errei mais. Nossa, tributário, errei todas de tributário. Das 10 questões, então você precisa estudar tributário. Né? No ciclo de estudo que eu ensino ali, professor, como que funciona o ciclo de estudo? Falar para vocês aqui. É você estudar, pegar o seu tempo de estudo, certo? Lá, no ciclo eu divido ele por hora. Então eu estudo 1 hora direito civil, certo? Começar hoje, estudar direito civil, 1 hora. Mas, professor, eu não tenho 1 hora. Hoje eu consegui estudar só meia hora, sem problema. Por que chama ciclo de estudo? Porque nós temos um vício, professor, que é o seguinte, a gente começa a estudar e a gente só estuda o que a gente gosta. Então, assim, você gosta daquele professor da faculdade, e aí você fala, cara, vou estudar isso. Penal. Vou estudar direito penal, porque eu adoro. E aí a pessoa só estuda direito penal. Só que se você só estudar direito penal, você não vai passar no concurso. Entendeu? Não vai passar. Não vai passar mesmo. Você precisa saber o quê? Direito penal, direito civil, processo penal, constitucional, administrativo. Ah, mas administrativo não dá não, professor. Administrativo, eu não gosto, não entra na minha cabeça. Não, você precisa estudar. Precisa. E o ciclo é bom por isso, professor. Como que funciona o ciclo? Você estuda, marca aquele tempo. Então, eu vou estudar. O meu ciclo de estudo, de quando eu fazia, ele tinha 30 horas. Por que 30 horas? A cada 30 horas, você volta no início. Cada 30 horas você volta no início. Cada 30 horas você volta no início. Ah, mas não é que eu estudo 30 horas durante um dia, porque não daria. Mas, por exemplo, se eu vou estudar 3 horas hoje eu vou estudar 3 horas. Então, eu vou estudar 1 hora de direito civil, 1 hora de direito penal e 1 hora de processo penal. Quando faltava meia hora para terminar o meu estudo de processo penal, meu filho veio aqui. Pai, não sei o quê, quero brincar, não sei o quê, tarará. O que você faz? Você para nessa meia hora, certo? E quando você for retornar ao seu estudo, você vai pagar essa meia hora para terminar essa 1 hora. Por isso que chama ciclo de estudo. E aí te obriga a estudar todas as matérias no percentual que é necessário para você. Porque a gente fala o seguinte, professor, mas eu sou muito bom de direito penal. Ah, então você precisa estudar menos direito penal. Claro. Aquilo que eu falei, se você está treinando, por exemplo, se o cara... aquilo do Rogério Ceni. Se ele entendia que ele tinha que bater falta bem, ele treina falta. Mas será que ele precisava treinar em outras coisas? Não, aquilo já estava bom, então estuda menos, não que você não vai estudar. Então é só organizar o seu tempo de estudo conforme as suas habilidades. Agora, não adianta você falar, professor, tem gente que gosta de falar assim, não, mas eu só consigo estudar se eu pegar o livro e ler ele inteirinho. Eu tenho que ler o livro inteirinho, até o final. Gente, não vai dar certo essa estratégia. Por quê? Você vai pegar ler o livro do Pedro Lenza hoje, você vai começar a ler ele hoje, você vai terminar daqui a 1 mês. E aí, você vai aprender direito constitucional. Legal. Vai aprender um pouco de direito constitucional, porque você não vai conseguir rever. Né? Não vê. Na hora que você terminar 1 mês, você já não conseguiu fazer a revisão daquela matéria. E as outras matérias? Penal, processo penal, constitucional, administrativo, tributário, registros públicos, notas, protesto, né, se você vai estudar para cartórios, assim como eu estudei. Então, tem que estudar de forma organizada e todas as matérias. Agora, por exemplo, no meu caso, se eu for fazer um concurso agora para cartório, por exemplo, a matéria de direito notarial e registral, eu vou colocar menos, porque eu já estudei muito, né? Eu tenho um conhecimento. Já lida com isso. Justamente, trabalho com isso todos os dias. Tal. Então, ao invés de colocar no meu ciclo de estudo, eu colocar lá 3 horas de direito notarial e registral, eu coloco 1 hora, coloco meia hora, certo? Agora, uma matéria que eu tenho dificuldade, vamos, sei lá, vou colocar processo civil. Não, processo civil, então eu tenho que estudar mais. Então, se eu estou fazendo as provas e estou errando processo civil, então você precisa aumentar o seu grau de estudo de processo civil. E é dessa forma que a gente vai evoluindo aí, e tem certeza da aprovação de todo mundo. Show de bola, eu entendo isso também. André, então você acredita que essa é uma técnica muito legal para o pessoal seguir, o ciclo de estudo? Sim. O ciclo de estudo é espetacular. Espetacular. Né? Tem o próprio William Douglas fala do ciclo de estudo no livro dele. Né? Tem uma menção no livro dele, bem interessante sobre... O pessoal perguntando aí também sobre a questão da lei seca.
Tem que ler lei seca mesmo, tem que pegar a legislação, porque o aprovado em concurso, aquilo que eu disse para vocês, não é o mais inteligente, certo? Não é o mais esforçado, não é o que estudou mais, é aquele que acertar mais questões na prova. Então, quem acertar mais questões, quem vai acertar mais questões? Quem estudar mais, né? Quem tiver mais tempo de bunda na cadeira. Quem tiver sentado mais tempo de bunda na cadeira vai conseguir acertar mais. Mas precisa fazer o quê? Fazer as provas, fazer a questão, olha, deixa eu ver onde que eu errei isso aqui. Ah, rapaz, eita, olha aqui, olha, errei isso aqui mesmo, preciso estudar isso aqui mais. Ah, preciso estudar sobre ato administrativo, estou confundindo ato administrativo com ato da administração, com fato da administração, preciso estudar mais isso. Nossa, averbação e registro, errei 2 vezes isso aqui na prova, então preciso estudar mais sobre isso. E você, tendo essa estratégia, e uma outra coisa, professor, que é muito importante, e aí eu vou falar agora para vocês, para a sua vida, para o concurso e para a sua vida. Não se preocupe com aquilo que não está sob seu controle. Não adianta. Não adianta. Eu vejo muita gente perguntando o seguinte, uma coisa que eu nunca fiz, professor, eu nunca fiz mesmo. As pessoas perguntam assim, tem quantos candidatos por vaga? Não interessa. Cara, né? eu falo, se tem uma vaga, eu tô lá, eu tô dentro. Tô lá. Porque se tem uma vaga, ela pode ser minha. Agora, eu saber se não vai mudar nada isso para você. Não vai mudar nada. O que vai mudar é o quanto que você vai estudar. Porque o tempo que você vai ficar ali pensando, meu Deus do céu, mas será que são 30 candidatos por vaga nesse concurso? Meu Deus, até o professor André vai fazer esse concurso agora, o professor Cleuton, acho que não vai dar para mim não. Esquece, você precisa fazer a sua parte. Agora, você fez a sua parte? Então beleza. Fez, pagou o preço, ficou ali sentado. Por que eu falei das 10 horas, professor? Sabe por quê? Um trabalhador normal, quando eu era boia fria, eu trabalhava 10 horas. Eram 8 horas de trabalho, certo? Tem várias pessoas que trabalham aqui, que estão assistindo a live. 8 horas de trabalho e 2 horas extra. Não é isso? Que é o máximo. O máximo que deve ter algum estudo, a Organização Mundial de Saúde e tal, do trabalho, e tem mesmo. Que isso é o ideal para uma pessoa trabalhar. São 3 fatores ali. Isso. Então biológico, é só você fazer social. o seguinte. Então é só fazer isso aí. Fala, cara, qual que é o máximo então que eu posso estudar? 10 horas. 10 horas, porque eu tenho certeza, é só você encarar o seu estudo agora como sendo um trabalho. Entendeu? Professor, mas eu já trabalho. E se você já trabalha, tem outro trabalho, então. Tem um segundo trabalho agora. Qual que é o seu segundo trabalho agora? Estudar. Mas aí tem que ter o quê? Bater o ponto, minha determinação, sentar naquele horário. Vou abrir o livro aqui, pegar meu ciclo de estudo, vou estudar, vou anotar, fazer resumo, fazer revisão, fazer resumo, fazer revisão, fazer a lei seca, estudar, assistir vídeo aula, ir atrás. E uma outra coisa, professor, que eu sempre vejo as pessoas se preocupando é o seguinte. Lembra que eu vou falar para vocês aqui. Para você passar na UAB, você não precisa acertar igual eu acertei 97 questões. Você precisa acertar metade. Só. Exato. Acertou a metade, você está aprovado na UAB. Hoje são 40, 40. Então, se acertou 40 questões, você está aprovado na UAB. Igual quem acertou 80. Certo? Porque eu fico verificando o seguinte, professor, tem gente que fica preocupada, fala assim, não, mas eu preciso estudar esse livro aqui sobre intervenção de terceiro, um livro desse tamanho sobre intervenção de terceiro, porque vai que cai essa matéria. Cara, se cair, você errar, tranquilo, né? É bem isso. Então assim, faça a sua parte. Passou 3 exames até terminar de ler o livro e ainda vai ficar tão preocupado que vai dar branco, né? As pessoas às vezes elas se preocupam, né? Até a gente estava colocando aqui agora, teve uma das perguntas, me perdoa quem mas o nosso tempo está terminando. Estava comentando aqui sobre o que eu faço com a minha ansiedade durante os estudos, André. O que você pode colocar isso aí para elas? O melhor remédio é aquele que eu falei. Né? O remédio é a gratidão. Então, gente, lembre disso que eu estou falando para vocês. Gratidão.
esse sentimento de gratidão em relação à sua vida vai curar todas as suas emoções negativas. Se você está com preguiça, você fala, professor, eu tô com preguiça de estudar, seja grato. Professor, eu estou com raiva, eu quero pegar meu irmão aqui agora, eu quero segurar, seja grato. Seja grato pelo seu irmão, seja grato pela sua esposa, seja grato pela sua saúde, grato por você poder estudar, grato pelo seu professor, grato ao seu pai que paga o seu estudo, ou grato ao seu serviço, que é através dele que você está pagando o seu estudo na faculdade. Então, assim, seja grato. Qualquer problema que você tiver na sua vida, eu garanto a você, se você tiver gratidão, todos os seus problemas vão se resolver. Todos eles. Todos. Professor, eu estou ansioso. Lógico, tem pessoas que precisam de procurar uma ajuda médica, né? Tem pessoas que têm um grau de ansiedade tão grande, um nível, que você vai precisar de ajuda médica. Mas aí você vai procurar um médico e ele vai, igual qualquer pessoa, quebrei a perna, vou ser grato que eu tenho outra perna e não vou no médico. Não. Você quebrou a perna, você precisa engessar a sua perna. A gente precisa ter uma lógica agora. Não adianta você, depois de engessado a perna, ficar reclamando, meu Deus do céu, porque minha perna está quebrada, está o olho doendo, minha cabeça doendo, porque eu tenho preguiça, porque não sei o quê, porque é minha vida, porque não tem ar-condicionado, porque está vencendo. Cara, para de reclamar, né? Andrezão, nosso tempo está acabando, cara. Já deu pena. 1 hora, você acredita? Você acredita? Voou o tempo aqui. Que bom, Pô. que bom. E assim, vem falar do seu curso qualquer dia desse. Vem comentar sim, aqui sobre o curso do cartório. Vamos falar vamos fazer uma live a hora que você estiver pronto lá, organizar, determinar isso aí. Falta 26 segundos. Eu quero te agradecer imensamente em nome dos meus alunos, em nome da nossa amizade. Muito obrigado, André. Olha, que Deus te abençoe sempre, viu? Perdoa minhas falhas aí ao longo desse tempo todo e conta comigo aqui a hora que quiser, tá? Amém. E um abração para todos.